Venho por meio desta informar aos senhores que o sentimento que resume essa análise de hoje pode ser resumido em uma única palavra: decepção. Sim, eu fui profundamente decepcionado pelo Sr. Tite Kubo, a quem um dia eu já ousei elogiar aqui nesse canal. O lance é o seguinte: eu já tava com tudo preparado pro vídeo de hoje. O esquema já tava certo. Eu ia ler a Guerra de Karakura, ia achar uma merda e ia esculachar durante todo o vídeo. A thumbnail já tava até preparada e eu ia fazer um trocadilho com aquela famosa marca de cerveja preta, que é a Karaku. Eu ia abrir o vídeo falando que esse arco fazia com o leitor um pacto igual o nome da cerveja. No arco da Guerra de Karaku, Tite Kubo entrava com a cara e o público entrava com... Bom, enfim, todo o conceito Não, já esse tava... não viu não. A gente viu o início, aí não era esse. Tinha um vídeo anterior pra gente ver. Agora a gente tá vendo. Pronto. Mas aí o que é que o autor de Bleach faz? A gente viu só no iniciozinho. Só viu o iniciozinho. Depois, na live passada, a gente foi começar a ver esse vídeo. Falou, não, tem um vídeo anterior de Bleach do outro arco, antes desse. É verdade, a gente voltou e viu. Me trai, ele me decepciona depois de tudo que eu já elogiei ele aqui dentro. E aí eu vou lá, leio o arco e gosto. Eu gosto da Guerra de Karakura. Só que aí como é que eu fico? Pra onde Louco, maluco, psicopata. Eu não gosto da Guerra de Karakura. é que vai todo o meu plano? Como é que eu vou fazer minha thumbnail e minhas piadolas agora? Cadê como é que fica a minha moral diante disso tudo aí? Maldito seja Tite Kubo, maldito seja. Enfim, feito esse lamento, é isso mesmo que eu disse. Eu gostei da Guerra de Karakura e essa foi uma grande surpresa pra mim. Mas essa imagem aí é do arco do Subringers, pô. Porque minha expectativa era baixa. Baixa porque todo mundo disse que esse arco é fraco e porque eu já sabia que ele seria mais uma grande sequência de lutas, né? Uma guerra, afinal de contas. E a nossa última experiência com esse formato de saga em Bleach foi ruim, com o arco de Ueco Mundo. E de fato, o formato Ruim pra ele, né? Vamos deixar bem claro aqui. é o mesmo, é o formato que eu esperava, mas aqui ele funcionou. E por que funcionou? Bom, explicar isso é o objetivo do vídeo de hoje. Vem comigo. Preliminarmente é essencial deixar uma coisa clara. Eu não estou dizendo que essa saga é fantástica. Eu não vou defender que ela é excepcional, porque ela não é. A Guerra de Karakura é ok. É legalzinha e nada mais do que isso. Como a minha expectativa era... O que sustenta a Guerra de Karakura é seu interesse pelos personagens secundários. Mas, infelizmente, uma boa obra, um bom arco, um bom momento, ele utiliza vários elementos ao mesmo tempo para fazer com que a história ande, se torne mais interessante, por aí vai. Então, quando você tem secundários lutando, você tem revelações de trama, você tem, além do desenvolvimento do próprio personagem secundário, você tem revelações interessantes, talvez, do poder do vilão que vai ser necessário enfrentar no futuro. Você tem várias outras engrenagens que não vão fazer a história andar tão rápido assim, mas vão fazer ela andar. E aí, quando você voltar pro foco da história para avançar, tudo é potencializado. Como eu fui desmoralizado anteriormente, vê o vídeo que apetece muito o gosto do chat então. A gente vai ver, o Luca, pode deixar, mano. Coitado, foi desmoralizado. baixa, eu tava esperando um desastre e não é esse o caso. Mas aquela preocupação que eu já mencionei em outros vídeos dessa série realmente se confirmou. O Kubo realmente chegou no seu teto enquanto escritor. Ele de fato... Porra, mano, eu não gosto desse tipo de argumento, cara. Tipo, você pode falar que o autor, suponha, tá repetitivo, que o autor vacilou, que o autor já fez coisa melhor, que o autor isso e aquilo. Mas quem somos nós pra falar que um autor chegou no teto, mano? Eu acho isso reduz a discussão, não leva a lugar nenhum. Isso não exemplifica os problemas. Isso não faz com que quem esteja assistindo esteja mais disposto a compreender as críticas que a pessoa está passando. Isso só fecha a discussão e rejeita qualquer tipo de argumentação. Cara, o que significa chegar no teto e quem somos nós para falar que esse autor chegou no teto? Entendeu? Eu sei que é uma forma casual e direta de passar uma informação, mas é uma forma tão deselegante, cara. E quem decide que chegou no teto? Porque se eu quisesse ser um escroto, eu poderia falar, olha só, eu, que já fui premiado pela Shueisha, que já fui destaque do Webtoon, que estou no The Game Awards, competindo no The Game Awards, tenho um jogo lançado de sucesso, que as pessoas dizem que é o melhor modo história de jogo de luta já feito no mundo, até hoje. Eu digo que o Kubutachi não chegou no teto. E aí, quem tá certo? Virou, tipo, entendeu? O argumento, naturalmente, é um argumento de autoridade, porque eu tenho autoridade para determinar que o autor chegou no teto. Só que aí, se chega alguém com mais autoridade que você e fala que não, aí vira uma coisa que não sai do lugar, entendeu? Mas, Narzo, o intuito não é viagem de confirmação, que esses vídeos não são só do Zé, mas de 90% dos criadores de conteúdo otaku. Não, isso acontece. Só que a gente tá analisando o vídeo dele. Eu vou cobrar ele, eu não vou ver o vídeo do Zé e cobrar outra pessoa. Vamos dizer assim, né? Estou reagindo ao conteúdo aqui apresentado. Mas que é uma coisa que ocorre constantemente na comunidade otaku? Sim, é verdade. Eu não fui premiado pelo Webtoon, eu fui destaque. Fui destaque umas 3 vezes no Webtoon como escolha dos editores.
com o Monsters Odyssey. Eu sou editor de Monsters Odyssey. Obviamente, o mérito é do autor, o cara é foda. Mas eu também tive muito espaço ali. Eu sou o editor da obra e ele me paga pra isso. Então, a gente foi premiado pela Shueisha também, no site da Shonen Jump do Manga Plus Creators. Também com isso. Só não ficou em primeiro lugar porque era o formato Webtoon. Eles falaram que não era pra ser. Fato já chegou no seu limite. A questão é que a Guerra de Karakura consegue ser ok mesmo com todas essas limitações do autor de Bleach. Então hoje eu não farei copiosos elogios Quando volta, não sei, o autor tá fugindo de mim até hoje, pô. entrarei em pontos que julgo geniais porque definitivamente não é esse o caso. A Guerra de Karakura passou de ano, e é só isso. Como então esse arco passou de ano? Aí que vem. Antes, porém, já peço aqui o like naquele nosso sistema de confiança. Dê logo aí o joinha e se inscreva no canal porque eu tô garantindo que o vídeo de hoje vai valer a pena. Se não valer, você tira o like e se desinscreve antes de fechar o vídeo. Mas por hora já vá deixando o gostinho aí e inscrevendo se ainda não for inscrito. E ative o sino porque o YouTube é vacilão, é vadio e não manda o vídeo pra galera que já se inscreveu. Então fique sempre de olho aí. Isso é verdade. Se você ainda tá inscrito e se o sininho ainda tá ativado pra continuar YouTube não recebendo manda os vídeos. Muito bem. A Guerra de Karakura é um enorme corredor de batalhas uma atrás da outra, com pouco ou nenhum respiro entre elas, como a gente já tava esperando. São mais de 100 capítulos de uma luta seguida da outra, com muito pouco enredo para além disso. Ou seja, é um arco de Wekumundo ainda maior. Por que então eu julgo que ela funcionou melhor do que a saga anterior? Esse arco não tem nada a ver com o arco do Ecomundo, pô, pelo amor de Deus. A gente não pode usar quantidade de batalha como parâmetro pra igualar dois arcos. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer aqui, mas foi isso que eu entendi. E a dinâmica dos dois arcos são completamente diferentes. Porra, não preciso nem falar, né? Como que eles são dinâmica, estética, estratégia, acontecimentos, intuito, personagens, relevância, tudo é completamente diferente. Inclusive, eu acho Guerra de Karakura pior do que a saga inteira do Ecomundo ou a saga ali de Las Noches também, o arco de Las Noches. Será que as lutas dessa parte são diferenciadas em relação às demais de Bleach? Será que o Kubo estruturou as coisas de maneira diferente? O Kubo estruturou essas lutas da mesma forma que ele estrutura todas as outras lutas, e aqui acaba sendo um problema maior, porque muitos desses personagens não são tanto do nosso interesse, ou se eles são do nosso interesse, existem outras coisas no caminho que a gente quer descobrir em vez delas. Então, essa mesma frequência, a mesma estratégia de luta do autor é repetida em várias lutas, uma depois da outra, sem uma grande variação, o que torna elas cada vez mais repetitivas, junto de todos os outros problemas que a gente já comentou da dinâmica em geral. O desenvolvimento dos personagens em Karakura vem através das batalhas e das interações com seus aliados e inimigos, o que já faz ele ser diferente do Ecomundo que tinha tempo entre as lutas para desenvolver. Olha, você pode falar isso, mas eu vou ser meio do contra aqui e falar que não vale a pena o desenvolvimento que a gente tem dos personagens em geral da Guerra de Karakura. Você vai ter um ou outro, a Soifon, por exemplo, é bacana, mas a do Ikako tem muita coisinha que você fica tipo. Tem o Kira ali que faz um negócio legal e tal. Só que eu não acho que tem. Também tem o cara lá que luta contra o outro aqui, a luta LGBT. Mas eu acho que não tem toda. Porque assim, não vale ter só um elemento. Tipo, tem o Shuhei, assim, individualmente, você tem coisas legais de falar, a luta dele é legal, a luta dele é legal, a luta dele é legal. Só que quando a gente tá, pelo menos quando eu tento analisar alguma coisa, eu não tô analisando o que é legal. Eu estou analisando como o autor escreveu aquilo em relação aos elementos de regras narrativas, que a gente já determinou quais são e tudo mais, e como aquilo é apresentado para o leitor neutro. Se você já gosta do personagem, você vai gostar da luta dele, pronto, acabou. Se você gosta do Kira, do Shuhei, de seja lá quem, você vai gostar da luta. O cara tem que fazer muita merda pra você não gostar da luta. O que eu tô falando todo o entrelaçamento da história nesse ponto, em geral, é muito fraco. Você depende muito da presença do Ichigo pra história conseguir de fato apresentar elementos interessantes que desenvolvam coisas interessantes em tela. Esse ponto aqui, você tem elementos muito secundários ou terciários que vão ganhando um destaque e importância que, em comparação a outras coisas que a gente quer ver, não valem a pena para boa parte do público. Por quê? Porque não foi estruturado de forma que fosse valer a pena. Você não tem tantos inimigos que são desenvolvidos de forma interessante, e se mesmo que isso aconteça, eles são muito isolados, eles ficam naquela bolha ali deles, aquilo não transmite algo a mais pro resto da obra que você sente que está ocorrendo em paralelo. Você sente que a história para, acontece essas coisas e a história continua. A boa história vai fazer com que as coisas sintam o que está acontecendo
Uma depois da outra. Você pega um desvio, mas a história continua avançando pro final. Aqui parece que para, e aí continua. Nada disso. Você tá falando bem ou mal do arco? Os dois. E as coisas não são tão simples assim, pô. Eu estou criticando o arco de Karakura e falando quais são os problemas dele, mas falando também que, tipo, você gosta, provavelmente por causa disso que você gosta, mas isso aqui não é algo bem feito narrativamente. Você está gostando por outros elementos que é normal que a gente tenha vários níveis de afeto ou interesse que não sejam só de qualidade narrativa. Gosto e qualidade são duas coisas completamente diferentes. As razões para o relativo sucesso da Guerra de Karakura são bem mais simples do que isso. O primeiro motivo que explica como a saga da guerra é melhor que o Ecomundo é o fato de as lutas serem muito menores aqui do que eram lá. Para justificar esse ponto, nós devemos enfatizar uma vez mais uma coisa que já foi dita hoje e em outros vídeos. Depois de ler mais de 400 capítulos de Bleach, já ficaram claras para mim as limitações do Kubo enquanto escritor. Ele é bom no que faz, e eu sempre vou dizer isso, mas ele tem deficiências visíveis. Não, que todo autor tem problema, isso é óbvio. Inclusive eu falo vários do Kubo aqui. Até o estilo que ele faz luta também pode gerar um problema sério, igual eu acho que é o problema da Guerra de Karakura. Caraca, imagina se no meu vídeo eu metesse. Claras para mim as limitações já foi dita hoje e em outros vídeos. Imagina se eu Depois de ler falasse mais isso de aqui. 400 Imagina se eu falasse isso aqui pro Etiroda. capítulos de Bleach, já ficaram claras para mim as limitações do Do Kubo enquanto Etiroda. escritor. Ele é bom no que faz. Enquanto escritor. Caralho, eu tava morto! Assassinado, jogado numa vala. Cara. Tipo, falar esse tipo de coisa. Sei lá, cara. Eu consigo ver problemas, defeitos, falhas nos autores que eu analiso. Mas a forma que eu tento abordar isso é com muito mais respeito e entendimento de, tipo, aprendizado e de consideração em relação à condição daquilo, de como aquilo é feito. Por exemplo, uma coisa é você fazer uma obra no seu ritmo durante um ano. Outra coisa é você ter um prazo muito curto para fazer aquilo. A qualidade vai variar. E, obviamente, todos os autores aqui estão nesse mesmo parâmetro. Todos eles são shonens semanais da Shonen Jump. E eles vão ter uma condição muito parecida entre um e outro. Parabéns pelo Valeu, Gotti Master. aí narras. Tamo junto, obrigado pelo apoio, cara. Então, quando eu vou falar do problema do Oda, do problema do Kubo, é sempre olhando em admiração ao que eles conseguiram fazer e não diminuindo a pessoa ou o trabalho dela, entendeu? Sim, vou ver o GOT em live. E eu sempre vou dizer isso. Se Mas eu ele estiver em casa, tem que ver. Qual que é a data do GOT? tem deficiências visíveis. Uma dessas deficiências vem do fato de que ele basicamente escreve todas as lutas de Bleach da exata mesma maneira. Pra não ser imprudente aqui, não vou dizer todas. Eu vou dizer que dá pra contar nos dedos da mão do Lula o número de vezes nas quais ele fez uma batalha diferente do padrão que ele quase sempre segue. Eu realmente não me lembro de nenhuma, tá? Mas vai que eu tô esquecendo de alguma coisa e você vem me desmoralizar no comentário dizendo: tem aquela luta lá que é diferente. Então tá bom, então eu não lembro de nenhuma, mas vai que tem alguma que seja diferente. Então por prudência eu vou dizer que 95% das lutas de Bleach seguem o mesmo trajeto. Esse trajeto, eu também já o afirmei em vídeo passado, é o mesmo utilizado pelo Akira Toriyama em vários momentos de Dragon Ball. Só Não são todas, mas de fato a maioria. A gente já comentou. O personagem comba, o outro comba. Um vai soltar carta na manga, o outro solta carta na manga. É sempre assim. que é executado de uma maneira muito menos habilidosa. A ideia básica por trás dos combates de Bleach é a de que sempre existe uma alternância no domínio da luta. Há sempre uma mudança em quem está na vantagem do combate. E a mudança nessa vantagem é dada sempre por uma técnica ou por uma transformação. Então tá lá o personagem X derrotando o personagem Y. Então o personagem Y revela que ele tem uma técnica diferenciada e a utiliza ficando assim em vantagem. Só que aí o personagem X diz que ele tem uma transformação oculta e a libera retomando a dianteira do combate e por aí vai. Então usa uma técnica ou tu usa uma transformação. Meteu o Grinjal filler não canônico do Bleach Previsor. Depois um usa uma transformação, o outro usa uma técnica e fica nisso. Nesse bate-bola, né? Em termos de estrutura, é o que Dragon Ball fez nas lutas dos heróis contra Raditz, Vegeta e Freeza, por exemplo. E olha... Pô, mas isso não... Mas isso é uma estrutura tão macro, mas tão macro, que você... Não é mais uma estrutura, sabe? É igual falar que todo arco de One Piece é igual. Segue a mesma estrutura de chega na ilha, descobre alguém sofrendo, vira amigo dessa pessoa e depõe a pessoa que tá no poder que faz essa pessoa sofrer. Tipo, você não pode chamar isso de estrutura. Porque é tão genérico que você consegue botar quase qualquer coisa dentro daquilo, pô. Então, não é que tá errado. Mas
não gera discussão, entendeu? Só que coisa interessante, as lutas contra Vegeta e Freeza são bem longas, e mesmo assim elas não caem nos problemas das lutas longas de Bleach. E por que isso? Vamos fazer uma digressão aqui que será importantíssima para entendermos o motivo de a Guerra de Karakura funcionar enquanto saga. Então fica aí que tem tudo a ver com o tema do vídeo, a gente não tá saindo do trilho não. A razão pela qual as lutas longas de Dragon Ball funcionam está na qualidade dos beats do roteiro dessas lutas. Quem já é tarimbado aqui no canal já deve estar de saco cheio de ouvir isso, mas pra galera nova e pros que caíram de paraquedas aqui, cabe esclarecer o conceito. Beat de roteiro é o evento que acontece na história que muda a dinâmica do enredo que está sendo proposto. Como nós estamos falando de roteiro de lutas aqui, e como nós já esclarecemos que a estrutura que estamos analisando promove uma constante mudança na dinâmica dessas lutas, concluímos então que dentro do nosso contexto, beat de roteiro é todo aquele evento que justifica a mudança no domínio da batalha. Isso é, por que o personagem X que estava perdendo agora está ganhando? Esse porquê que justifica... Sim, eu gosto de mais a fundo em relação a isso, mas tudo que ele tá falando é certo. Eu acho o story do Robert McKee bem introdutório, vamos dizer assim. Muito bom, mas prefiro o Anatomy of Story, por exemplo. Eu acho que vai mais a fundo nesses elementos. Porque quem estava perdendo agora está ganhando, é um beat de roteiro. As lutas que seguem essas estruturas anteriormente explicadas estão cheias de beat de roteiro. Cada virada que acontece no combate, ou seja, o cara que está perdendo passa a vencer e o que está vencendo passa a perder, cada vez que isso acontece nós temos um beat de roteiro. Voltemos então agora à explicação. O motivo pelo qual o Dragon Ball faz bem essas lutas longas que tem essa estrutura é a qualidade dos beats. Ou seja, os motivos que justificam a virada nas lutas são bons, são bem trabalhados. E aliás, esse é um dos trunfos pouco reconhecidos dessa franquia, como eu já expliquei a exaustão aqui no canal. Em Bleach, por outro lado, esses beats são sempre os mesmos. As lutas de Dragon Ball são incríveis mesmo, tá? Como eu já disse nesse vídeo, a mudança no combate é sempre dada por uma técnica ou uma transformação. É sempre isso. Se você pegar a luta de Dragon Ball de Goku contra Vegeta, por exemplo, você vai ver que às vezes essa virada lá é dada por outros motivos. Assim, por exemplo, nós temos o Yajirobe aparecendo para ajudar o Goku contra o Vegeta de uma maneira inesperada, mas que faz sentido e que é decisiva. Então, naquele momento, a virada, ou seja, o Vegeta tava ganhando. E aí, o que vai por... Vou aproveitar para fazer um complemento. O que vai por trás dessas batidas, né? O que vai por trás é ciclo de tentativa e falha, administração de tensão, Kishotenketsu, coreografia de luta, mudança de cenário, mensagem, símbolo, o capítulo em si, ajuste de ritmo em relação a perspectivas paralelas ou não. Então tem muita coisa que vai além desse elemento, que formam esse elemento, né? Que a gente não percebe. Então, ele tá certo no que ele tá falando, mas é bom a gente entender um pouco mais do que é isso fisicamente, do que só o conceito abstrato, vamos dizer assim. Ele passou a perder, se deu porque o Yajirobe surpreendentemente interferiu no combate. Então não é nem uma técnica nem outra Valeu, Pengoro, tamo junto, cara. Obrigado pelo seu apoio. transformação. Mas Dragon Ball também usa muito de técnica e transformação como beat de roteiro. Só que quando ele o faz, nós temos que dizer que há maneiras e maneiras de fazer isso. Assim, quando em Goku vs Vegeta nós vemos o Ozaru aparecendo no combate, nós aceitamos isso e entendemos essa saída como sendo uma saída que faz sentido, porque nós já conhecíamos essa transformação há muito tempo dentro da franquia. Não só isso, mas vilões em geral conseguem fazer muito mais coisas inesperadas, porque o vilão fazer isso gera mais tensão, gera mais reviravolta, gera mais complicações. Ver os personagens superando complicações de forma criativa é uma coisa que vai agradar o leitor. Uma das regras da Pixar. Surpresa do herói é trapaça, surpresa do vilão é bem-vinda. Por causa disso. Por que isso acontece? Né? Porque gera todos os elementos que a gente passou, gera mais dificuldade, tudo mais. Claro, não é uma regra absoluta, tem que tomar cuidado, mas em geral é isso. Se o Vegeta só se transformasse em Ozaru ali, todo mundo ia ficar em choque também. Caralho, meu Deus, fui eu, caralho, o cara virou macaco. O povo vai ficar hype, do mesmo jeito. Então é um elemento bem amarrado no roteiro, um uso de uma coisa já anteriormente trabalhada pelo autor e não tirada do nada na hora mais conveniente. O problema é que Bleach usa a ideia da técnica e da transformação frequentemente sem esse trabalho prévio. Então a luta tá lá acontecendo, e aí não menos que de repente o boneco X diz que tem uma técnica muito poderosa. Nós nunca tínhamos visto ou ouvido falar dessa tal técnica e ela só apareceu agora. Pô, mas Resurrection, Bankai, Volstandes são coisas que foram determinadas na obra claramente, a gente até comentou no vídeo passado. Você sabe que todos os personagens têm Bankai. Ali, né? Todos ali, né? Você sabe que todos aqueles personagens têm Resurrection. Você está na expectativa de quando eles vão usar essa técnica, né, na história. O trabalho para determinar aquilo já foi feito. Tem momentos que as lutas acabam vacilando? Tem. Eu acho que a luta do Stark é um vacilo. Eu acho que a luta de vários personagens de Guerra Karakura é um vacilo. Poderia ter elaborado mais, ter tido mais coisa. Mas, pô, o personagem usar Bankai, Shikai, Resurrection é super esperado. Aqui ele botou a imagem de um Zero. Aqui eu não vou botar palavras na boca dele. Mas eu vou falar pra quem tá assistindo isso aqui. O Zero, a gente já sabe que Hollows tem isso desde o primeiro arco de Bleach, antes mesmo da Soul Society. Né? Então assim, pô,
mesmo acontece com as transformações. Então, pra resumir o ponto, os beats dos roteiros das lutas de Bleach são sempre os mesmos, variando quase nunca e mostrando pouca criatividade, ou seja, sempre Mas isso é verdade. A estrutura de luta de Bleach é quase sempre a mesma. É uma muleta. Isso é verdade. Poderia ter outras variações interessantes. Isso é verdade. Mantendo as transformações, a Bankai, Shikai, Resurrection, sim. Mas poderia ter algumas variaçõezinhas pra gente ter, né, usar essa ferramenta de formas interessantes. E não sempre repetir a mesma coisa, isso eu concordo. técnica ou transformação. E de quebra, esses mesmos beats que são repetidos à exaustão quase sempre são só colocados ali. Dificilmente há algum trabalho prévio para aquela técnica ou aquela transformação que sempre aparece no momento conveniente. Mas aqui não precisa, já foi estabelecido que o personagem tem esse elemento. E esse é um elemento de mistério que faz com que as pessoas tenham interesse pelo personagem. As pessoas terem Bankai e Shikai é um elemento de mistério para cada personagem de Bleach. Ninguém sabe como é que é, todo mundo é naturalmente impelido pelo roteiro a ficar curioso para ver aquele resultado da luta para poder ver quem vai soltar o poder. É um elemento de interesse, mistério, ansiedade e que move o leitor na obra. Tanto é que nas lutas de Karakura, quando o Stark não luta de verdade, quando o Kyoraku não usa Bankai, quando o Kitaki não usa Bankai, todo mundo fica puto. No arco final, quando fulano não usa Bankai, todo mundo fica puto. Não vou falar nomes aqui pra não dar spoiler. Por quê? Porque é um elemento de interesse, é um mistério, é um elemento de mistério que é de interesse de todo mundo. Não precisa ter um trabalho prévio de que o Sazeal Porograns vai comer a espada dele e soltar uma parada que quebra os órgãos. Não precisa desse trabalho. Porque já foi feito um outro tipo de trabalho de que esses personagens possuem um poder absurdo, misterioso, que a qualquer momento pode explodir. E é por isso que quando isso acontece, tá todo mundo com vontade de ver. Sendo sincero da minha parte, se não fosse a ótima quadrinização do Kubo, eu achava muito cansativo, nessa parte em específico. E eu vou virar a luta... eu vou virar a luta fazendo isso. Agora eu virei a luta. Mesmo esperando que fosse rolar ainda, não sei. Ainda senti que era só um trunfo. Se não, a gente tá falando aqui. O Kubo usa isso como muleta. Inclusive eu não gosto da arco de Karakura exatamente por causa disso. Porque toda a estrutura é a mesma. Eu tenho meu vídeo de 40 minutos xingando o arco de Karakura, falando como a estruturação das lutas são fracas, como a aplicação, mesmo do Kishotenketsu ali, acaba vacilando, como que, em geral, não tem variação suficiente, como que a trama fica parada, como que não tem outros elementos para suportar esses momentos de forma interessante, como eles ficam muito isolados, desconectados dos outros e acaba deixando tudo mais lento. E aí eu falo... O que não falta é crítica aqui, porra. Esse é o arco que eu mais critico de Bleach. Só que falar que Shikai e Bankai e Resurrection precisa de uma preparação e por não ter essa preparação ficou ruim, essas técnicas não precisam de foreshadow, porque o foreshadow já foi dado. Você sabe que existe um mistério desse poder. E isso vai ser um motivo para muito leitor ler. E quando não tem, o povo fica puto. É a coisa que mais acontece em Bleach. Com isso, as lutas de Bleach são na maioria das vezes um jogo de cartas marcadas, onde já se sabe como as viradas aconteceram no roteiro, e a única coisa que vai variar é o tamanho da luta. E aí é que nós voltamos ao ponto geral que estávamos explicando. Esse em geral é verdade. E aí, assim, até para quando um vilão ganha, em geral é esse mesmo esquema, né? Ele soltou um poderzão e tal, e isso não tem um problema em si, mas quando está desconectado de outros elementos da trama, né, tudo isso que a gente conversou, acaba ficando muito pobre. Quando a luta de Bleach é longa, o Kubo não varia a estrutura, ou seja, ele usa a mesma estrutura para as pequenas e para as grandes, e nem melhora a qualidade dos beats do roteiro. Continua sendo sempre uma sequência de transformações e de técnicas, só que uma sequência maior de transformações e de técnicas. O resultado é que essas lutas longas geralmente passam a impressão de serem puras enrolações. Fica-se com a ideia de que o combate durou muito mais do que o que ele realmente tinha a mostrar. É só um monte de transformação ou de técnica atrás da outra. Isso eu discordo completamente, né? Inclusive os combates em geral de Bleach são muito rápidos. Por causa da quadrinização sinistra do Kubo também. Eu não... Tem algumas lutas e tal que podem dar uma enrolada. Em Karakura, sim, com certeza. Mas as outras, pelo menos a maioria, não parece que elas demoram mais do que deveria. Inclusive, se todo mundo não usa Shikai, Bankai e Resurrection, o povo fica puto. Fala que a luta foi rápida demais.
sem que isso represente qualquer tipo de ganho pro roteiro da luta que poderia durar metade do tempo tranquilamente. E agora, depois de dar toda essa volta, de dar todo esse contexto, nós chegamos ao cerne da questão. O arco de Ueco Mundo não compreende isso que eu disse. Ali nós temos um monte de luta longa que se estende muito mais do que o que deveria, sem ter nada pra mostrar. Só com o personagem, tem uma técnica, não, tem uma transformação, não, tem uma técnica, não, tem uma transformação, e a luta vai ficando longa e maçante, porque é inútil. A Guerra de Karakura compreende esse ponto que eu falei. As lutas em Ueco Mundo e na guerra têm a exata mesma estrutura. A diferença tá no fato de que em Ueco Mundo, o Kubo ficava estendendo essas lutas muito além do que ele tinha pra mostrar. As batalhas eram longas, mas não tinham nada que justificasse essa. Tem umas enrolações da Range e Ishida versus o Zael? Eu acho que tem. O Zael dá uma enrolada ali e tal. Sim. Mas, por exemplo, o Ichigo contra o cara do Ninho, lá, que eu esqueci o nome. A luta, existem elementos da luta que vão ser, não importantes, mas eles fazem uma preparação de Dordogne, de merda que vai dar no futuro. O Dordogne fala, Ninho, seu coração é muito bom, mas você vai se fuder, olha só, você fica ligado, olha só, esse problema é com você. É rápido, mas tá lá. O Dordogne, eu não acho que a luta demorou muito não, mas do Saziel, eu acho que ela dá uma enrolada, isso eu concordo. Longevidade, o que tornava tudo muito maçante e ruim de acompanhar. Ficava aquela sensação de que tava sobrando. Isso, a luta do Dordogne é uma introdução explícita do dilema interno do Ichigo, exatamente. De que, pô, esse bicho ainda tá vivo fazendo o quê? Morre, miserável. Em Karakura, nós temos mais lutas, uma quantidade muito maior de lutas, mas que duram muito menos. Elas mostram o que tem pra mostrar e acabam, dando lugar à próxima. Assim, a sensação de arrastamento nunca toma conta dessa saga. E esse é o primeiro motivo pelo qual ela é melhor que sua antecessora. A luta mostra só o que ela tem pra mostrar, só o que ela tem de conteúdo. Quando ela não tem mais nenhum conteúdo, ela acaba e ela vai pra próxima. Enquanto que em Ueco Mundo, a luta já tinha se esgotado há muito tempo e o Kubo ficava insistindo em botar mais técnica, mais transformação, mais técnica, mais transformação. Mas acho que ele só tá falando da Zael, da luta do Zael, cara. Porque o resto não é assim. O resto não é assim. Tipo, tem lá o inimigo solta a Resurrection e perde. Acabou. O do Shed. O Shed tá tendo dificuldade, o cara solta a Resurrection, o Shed tem dificuldade, libera o poder novo, acabou. Não enrola mais que isso. A luta da menina lá do Yo-Yo. Os caras estão com dificuldade, ela usa a Resurrection, tem dificuldade, o Ishida tem uma ideia, vence ela. Acabou. O Noitora, mesma coisa. Todas as lutas são muito... A do Ichigo tem um monte de dinâmica diferente e tal, não tem transformação aí, tá? Por exemplo. Não tem já começa com todo mundo no 100% e a pancadaria, o que muda a luta, na verdade, é o Ichigo tentando entrar em paz com ele mesmo em relação à frustração que ele tem de ter deixado se levar por algo que não era o que ele estava lá. Então, assim, acho que a única luta realmente que tem isso que ele tá falando é a do Zael. Mas ele tá expandindo essa luta pra todas as lutas do Eco Mundo. Talvez a do Byakuya tenha alguma enrolaçãozinha? Talvez. A da Rukia? Não sei. A do Yama é uma merda colossal, a luta dele, que ele nem falou porque acontece agora em Karakura. Mas não tem isso, sabe? A luta do Caveira, inclusive, ela não acaba em nada. A luta lá do Caveira, inclusive aquele Caveira, se você gosta de power level, né? Talvez ele seja tão forte quanto os 3 espadas iniciais. Ele era tipo, ele era o Arrancar que servia pra matar outros Arrancas, né? Então ele era foda e tal. E aquilo ali é meio, realmente fica meio deslocado ali e tal, verdade. É tão esquecível que eu não lembrava. A do Beco é rápida isso. Tipo, não é que é rápida. Não é questão de ser rápido ou devagar, é questão do ritmo dentro da própria obra. Entendeu? O líder do Ezequias, isso. Depois de muito enrolar, vinha outra luta que também era muito enrolada, depois outra e outra. E aí o arco de Ueco Mundo tem uns 83 capítulos e podia ter uns 50 ou 45 brincando. Aqui não, aqui você estende o tamanho do arco porque você tem uma quantidade muito grande de lutas. Mas cada uma delas só mostra o que ela tem pra mostrar. Então ela é do tamanho exato pra não ficar enrolada, usando essa estrutura. Já que o Kubo não vai trazer elementos criativos pra variar o roteiro da luta, vai ser sempre uma transformação técnica. Então ele faz isso daí de maneira resumida. E aí quando termina, vamos pra próxima. Esse Caveira é o Caveira que foge da Onohana, ele mesmo. Primeiro ponto pelo qual a Guerra de Karakura funciona e o Ueco Mundo não funcionou. Antes de passar pro segundo ponto, eu quero deixar aqui registrado o seguinte. Se esse meu insight... Ele deveria ter tipo uma construção ali pra ter um fechamento ou uma integração com o resto da história. É muito solto. E acaba não valendo tanto, entendeu? estiver correto acerca do tamanho das lutas, então toda luta longa de Bleach vai ser cansativa. Essa é uma hipótese que eu quero deixar aqui registrada, porque eu vou ficar atento nos próximos arcos pra saber se é isso mesmo ou se é uma viagem de minha parte, mas por enquanto o insight é isso aí. O segundo fator que torna Karakura melhor que o Ueco Mundo é o fator curiosidade, ou por outra. Nesse arco, o Kubo parece ter entendido que o principal apelo das lutas de Bleach, fora a parte visual, que é sempre muito boa, vem mais da história do que do enredo, vem mais da fábula do que da trama. E aí eu vou ter que apelar novamente a conceitos que eu já trouxe em outros vídeos aqui. Seguindo a ideia do E.M. Forster no livro Aspects of the Novel, nós podemos dividir o roteiro de uma obra em história e enredo. Em suma, a história é a sucessão de eventos
eventos que acontecem em uma obra. Então nós temos o evento A, depois o evento B, o C e por aí vai. Já de enredo, nós falamos quando esses eventos estão amarrados um ao outro. Então verificamos que o evento B ocorreu porque antes nós tivemos o A, por exemplo. Ou temos um evento B que está relacionado tematicamente ao evento A, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, Também tem outra divisão que eu prefiro, que é de trama, história e narrativa. Trama são os elos da corrente que estão sempre conectados. É isso que ele está falando, evento A, que vai para evento B, que vai para evento C. História é uma passada por cima. A história normalmente tem uma causa e consequência, sabe? E narrativa são as técnicas usadas para manipular emocionalmente o leitor. o aspecto história se verifica quando os eventos apenas se sucedem uns aos outros, e o enredo é um aspecto que aparece quando esses eventos estão relacionados entre si, quando eles têm alguma amarração entre si. Segundo esse mesmo autor, o apelo de uma história é o do estímulo da curiosidade. O autor que sabe escrever boas histórias é aquele que mantém o público sempre curioso para ver o que vem a seguir. É aquele que sabe manter a chama acesa para que o público esteja interessado no próximo evento da obra que ele vai mostrar. Já o autor que sabe escrever bons enredos é aquele que gera engajamento pelo fato de os eventos estarem bem amarrados, pela logicidade dos eventos, pelo modo como tudo está bem conectado dentro da obra, por gerar aquela sensação de isso aí faz sentido, isso aí estava preparado lá atrás, então tudo está fechadinho aqui. Esse engajamento é o do bom autor de enredos. O bom autor de história quer manter você curioso para saber o que vem adiante. Tem o famoso improviso, né? Que é o que os autores de alto nível fazem também. Só que a galera só reconhece improviso e preparação de quem eles já concordam. Quando eles não concordam com o autor, tudo que você apresentar sobre isso vai falar que foi tirado do cu. Retomando então, eu disse que o Kubo entendeu na Guerra de Karakura que o apelo das lutas de Bleach se dá mais no nível da história do que do enredo. Isso é o mesmo que dizer que o engajamento dos combates nessa obra se dá mais por atiçar a curiosidade do leitor do que por existir um roteiro de luta bem amarrado. Ora, se é assim, é fácil de entender porque a Guerra de Karakura obtém mais sucesso que o Ekumundo em ser um corredor de lutas. Esse é um arco onde há sempre um estímulo à curiosidade para o que vem a seguir, porque nós temos vários personagens recebendo foco pela primeira vez na série. Temos muitos ali que conhecíamos apenas de vista, mas acerca de quem nós não sabíamos. Isso que sustenta. Se você não tiver interesse nisso, vira um porre colossal. E, utilizando as regras que a gente usa, se um único motivo para você, em geral, curtir uma cena é puramente um elemento de interesse próprio e não tem outras bases, não tem uma estruturação bacana, não tem adição pro resto da trama, não junta tudo aquilo e forma aquela singularidade, aí você vai ter uma pessoa que vai amar e outra odiar. Isso não tem constância nenhuma, ou seja, é melhor jogar uma moeda. Mais nada. Logo, nós temos personalidades novas para conhecer e poderes / técnicas novas também. Temos capitães que nunca tinham mostrado suas Bankai, temos Shinigami que nunca tinham mostrado suas Shikai, temos Arrancas que não tinham mostrado suas Resurrecciones e por aí vai. Então as lutas de Karakura apelam à curiosidade. Mas no arco do Ekumundo também nenhum Arranca tinha mostrado a Resurrection, não? Tem vários espadas que não usaram a Resurrection. Todos. Isso não deveria também valer então porque ele tá falando? Então, sei lá. Do leitor, que fica sempre querendo ver uma técnica nova, uma transformação nova, conhecer mais da personalidade do personagem X e por aí vai. Perceba, a luta ainda se resume a técnicas e transformações, mas pelo menos aqui nós estamos sempre vendo técnicas novas de personagens que ainda não conhecíamos direito, ou que No arco passado também, né? conhecíamos e tínhamos um hype em cima dele, como vários dos Capitães Shinigami, mas que ainda não tínhamos visto o modo como eles lutam e os seus verdadeiros poderes. Então tem sempre essa curiosidade. Já Então, eu tava falando sobre exatamente o que eu tava falando sobre o negócio passado. Tem esse elemento também. Vai sustentar e tal, tem problema? Tem, mas também tem isso. Parece que ele aplicou esse elemento aqui, falou que existe esse valor de curiosidade, só que não existe, por exemplo, né? É o que eu falei, o mistério das Resurrections e das Bancais vai motivar muito o leitor para ler. Ele falou, aqui tem personagens que vão revelar esses mistérios, logo o leitor quer ler. Mas no arco passado também. Só que ele só deixou pra lá, sabe? em o Ekumundo, nós já conhecíamos os heróis que participavam das batalhas, porque era o Ichigo, era o Haruka, era o Ishida, enfim. E a única novidade vinha da parte dos Arrancers, Sim. que logo cansavam porque as lutas eram grandes demais. Então, sendo a luta A luta é grande demais, cara. A luta tem, sei lá, 2 ou 3 capítulos, a maioria. As lutas grandes do arco é Ichigo Grinjal e Zaiel versus pessoas. O resto não é grande. De onde ele tá tirando isso que é grande, cara? muito esticada, a gente já tinha visto a ressurreição do Arranca, a gente já tinha visto o poder dele e a forma dele, não tinha mais nada de interessante ali, até porque... Não, pera. Ele botou o Grinjal na tela. Eu não quero imaginar que ele está falando que a luta do Ichigo com o Grinjal não tem mais nada, né? Na luta muito esticada, a gente já tinha visto a ressurreição do Arranca. Primeiro, a gente não viu a ressurreição de ninguém. A única ressurreição que a gente conhecia ele era do Grinjal. A única ressurreição que a gente conhecia. O resto a gente não conhecia nenhuma.
A gente já tinha visto o poder dele e a forma dele. Não tinha mais nada de interessante ali, até porque os poderes dos heróis a gente já conhecia. E mesmo assim a luta ficava se estendendo, então chegava uma hora... Mas ele tá falando de quem? A única Resurrection que a gente conhecia era do... Nem do Grinjal. A gente não conhecia a Resurrection de ninguém. No arco do Ecomundo, a primeira vez que o Grinjal usa Resurrection é no arco do Ecomundo também. A gente não conhece o poder de nenhum dos vilões ali, pô. O que ele tá falando? Pensavam porque as lutas eram grandes demais, então, sendo a luta muito esticada, é curiosidade. Já em O Ecomundo, nós já conhecíamos os heróis que participavam das batalhas, porque era o Ichigo, era o Haruka, era o Ishida, enfim, e a única novidade vinha da parte dos Arrancars, que logo cansavam porque as lutas eram grandes demais, então, sendo a luta muito esticada, a gente já tinha visto a ressurreição do Arrancar, a gente já tinha visto o poder dele e a forma dele, não tinha mais nada de interessante ali, até porque os poderes... Acho que ele tá falando de, tipo, depois que ele usa o poder... Eu tô tentando ser o mais honesto possível aqui, tá? Então eu acho que ele tá falando que depois que você tinha a revelação do poder, não tinha mais nada na luta, né? Ele teve a revelação e a luta ainda assim se estendia por algum motivo. A do Ichigo eu não acho que vale a pena falar isso, né? Porque todo mundo sabe que a luta tem um monte de outros elementos, né? Ok. O Zomairi perde quase que instantaneamente depois de fazer a Resurrection dele. O Byakuya descobre o plano e mata ele. A Rukia perde, mas ganha ali no final, né? Com uma estratégia curiosa, né? De como a Zanpakuto dela funciona, que é bacana. O Zayel, a luta é enrolada, em geral, eu concordo. Principalmente pré-Mayuri. O Noitora... Talvez tenha alguma enrolação? Talvez? Mas é ação, porrada... E depois o Zaraki ganha com as duas mãos. O Noitora, com a Resurrection dele, vira mais porradeiro do que o normal. Tipo... Onde que tá... Ele deve estar falando das lutas dos personagens secundários, né? Do Renji, do Shed, do Ishida. Só pode ser. Dos heróis a gente já conhecia. E mesmo... A luta do Zaraki, inclusive, tem a mudança súbita que a gente vê a Nel, a gente vê o passado do Noitora, a gente descobre mais sobre o plot, sobre outras coisas. Então tem uma parada ali, sabe? Não é só isso. Eu quero saber exatamente do que ele tá falando. Mesmo assim a luta ficava se estendendo, então chegava uma hora que ela não tinha mais nada pra nos oferecer, não atiçava mais a nossa curiosidade, e mesmo assim ela ainda tava continuando. O Kubo ainda botava mais coisa e mais coisa e mais coisa. Então a luta ficava sobrando, ela ficava grande demais sem ter o que mostrar. Então, é igual uma coisa que ele falou já em um vídeo dele. Ele tá usando aqui o argumento do leitor hipotético, né? Só que falando, pra gente. Ou faz isso, faz isso, faz isso. Só que aqui não tá parecendo muito leitor hipotético. Tá parecendo só a opinião dele. Quando você usa o leitor hipotético, em geral você tenta explicar os elementos que podem levar com que a média das pessoas lendo tendam a pensar de uma forma específica. Então por isso que eu gosto de explicar toda a construção e falar, olha, isso aqui pode fazer você sentir isso aqui. Aqui ele falou, a luta não é legal porque ela é enrolada. E aí ela sobra. Só que isso não explica nada de verdade. Tudo bem, ele já falou coisas no outro vídeo dele e tal. Só que a gente também conversou no outro vídeo que continua não explicando nada. Ele tá falando da opinião dele. E isso não é um problema. Não é um problema falar da opinião. Cada um fala da sua opinião. Mas aqui tem umas coisas que eu só não tô compreendendo, sabe? Eu uso o leitor hipotético, o Luke. E ele também sabe disso, porque ele tem um vídeo falando sobre isso. Aqui em Karakura isso não acontece, porque tem sempre coisas novas pra gente descobrir e lutas curtas pra mostrar essas coisas novas, então ele não enrola. Quando eu não gosto, eu falo claramente, eu não gostei, mas XYZ. É isso no meu vídeo recente, inclusive. Narras, eu sei que dói ver todos massacrando sua obra favorita, mas você precisa superar. Obrigado, Torço por você. Obrigado pelas forças. No meu vídeo de Jujutsu que eu soltei sobre o design de Jujutsu, eu falo, cara, mesmo que eu não goste de algumas coisas que o Guia faz, como ele construiu isso aqui é interessante. Tem valor. As pessoas... Não tô falando do Zé aqui. As pessoas na internet tendem a falar que o que elas não gostam não tem valor e o que elas gostam tem, pronto, acabou. Muita informação pra passar, vamos dizer assim, né? Então os dois principais fatores que fizeram a Guerra de Karakura melhor que o Ecomundo são: as lutas são mais curtas e envolvem personagens pouco conhecidos, o que desperta a curiosidade. Esses dois motivos estão
Eu já te falei porque esse pode ser exatamente um problema pro contrário. E eu fui a fundo. Não é só porque, beleza, você tem o valor da curiosidade, mas olha só todas as outras camadas enormes de problemas que tem ali por baixo que fazem com que esse ponto da história possa incomodar muita gente. E aí acaba valendo muito mais de um valor pessoal da pessoa, de se interessar por um personagem, por uma bancada e por ter uma curiosidade, do que uma estrutura que vai fazer aquele momento ser bom independente do seu nível de interesse por cada um ali individualmente. Entrelaçados. As batalhas dessa saga duram o exato tempo que elas têm que durar pra mostrar o que tem que mostrar. Ou por outra, elas duram o tempo que elas ainda conseguem manter a curiosidade alta. Quando ela já não tem mais nada a oferecer, ou já saciou toda a curiosidade do leitor, ela acaba e dá lugar à próxima, retomando a curiosidade do leitor. Esses dois motivos podem, inclusive, ser resumidos da seguinte forma. Na Guerra de Karakura, o Kubo entendeu melhor o que funciona e o que não funciona no seu modo de escrita. Assim, evitou erros desnecessários e mirou no ponto forte das suas lutas. É um arco muito consciente de si, o que nunca é ruim. A ideia básica pela qual esse arco deu certo e o outro deu errado é essa. Mas há mais algumas coisas a dizer a esse respeito. Veja bem, se as lutas de Bleach se sustentam pela parte visual e pelo estímulo à curiosidade, e se a Guerra de Karakura é uma enorme sequência de lutas, então é esse o ponto no qual o Kubo deveria focar para entregar o melhor que dava, e é exatamente isso que ele faz aqui, e não só da maneira que eu acabei de explicar, né, por meio de vários personagens novos, com coisas novas para mostrar, mas também por meio de algumas escolhas interessantes em momentos pontuais do arco, que ajudam a aumentar a curiosidade em situações nas quais as coisas pareciam estar muito previsíveis. Eu separei aqui dois momentos que ilustram bem o que eu quero dizer. O primeiro momento é a luta do Ikkaku dentro dessa saga. Logo no início da guerra, nós temos as lutas para proteger os pilares que estavam sustentando a falsa Karakura. São basicamente 4 lutas nas quais uma fracção do Espada 2 enfrenta um assistente de Capitão Shinigami. As 3 primeiras lutas se encaixam perfeitamente naquilo que explicamos anteriormente. São lutas curtas, nas quais nós conhecemos melhor a personalidade e os poderes desses personagens que não tínhamos visto muito ainda. O único personagem que já era mais conhecido nosso era aquele da companhia do Zaralho lá, que é obcecado pela beleza, porque ele já tinha aparecido um pouco na Soul Society, aquela coisa toda. No caso dele, o Kubo ainda mostrou uma coisa nova, ou seja, o Kubo mostrou o verdadeiro poder da sua Zanpakuto que ainda não conhecíamos. Então é um elemento novo aí pra atiçar a curiosidade da meninada. Então a gente já conhecia o personagem, já sabia alguma coisa dele, mas ainda assim o Kubo tinha uma coisa nova pra nos mostrar acerca dele, então a curiosidade estava aí presente, né? Já os outros dois eram só conhecidos de vista pelo público até então, né? Os outros dois assistentes de Shinigami. Beleza, então a gente ainda tinha que conhecer a personalidade de cada um, o modo como cada um encarava a questão das lutas, o seu dever enquanto Shinigami e os seus próprios poderes. Tudo isso era novidade, então tudo certo. A quarta luta seria a do Ikkaku, mas aqui o Kubo tomou uma decisão muito interessante e muito acertada. Ele não mostrou esse combate. E por que eu digo que é acertada essa decisão? É simples, porque o Ikkaku já teve uma luta desse tipo em Bleach. Ele já tinha mostrado seu verdadeiro poder lá no início do arco dos Arrankers, sua Bankai inclusive. Ou seja, em relação a ele, o elemento curiosidade já não existia. Já conhecíamos a sua personalidade, seu modo de lutar, sua visão de mundo, seus poderes, etc. Mostrar esse combate dele seria repetir tudo o que já tinha sido mostrado antes, o que seria desnecessário. Ele tá certo, é uma visão muito interessante sobre isso, eu concordo, mas a forma que ele trabalha isso, do Ikkaku não querer usar a Bankai ali, não por não ter mostrado, mas pelas implicações que isso tem na história e pela forma que pela forma que não foi feito, ou seja, pelo fato de ter faltado a gente sentir melhor uma consequência verossímil desse elemento, dele não usar Bankai por orgulho ali, porque ele não quer ter trabalho, porque ele não quer sair do terceiro tenente, acaba incomodando muita gente. A Bankai do Ikkaku não estava quebrada? Não é que estava quebrada, ela estava danificada, mas ele tem um arco inteiro de treinamento ali, tipo, ela não quebrou totalmente. Mas não totalmente, o quebrou totalmente, eu tô esquecido. Quebrou totalmente sim, caralho? Aquele vulcaninho ali era... É porque o Ikkaku também não manja muito da Bankai dele, né? Tem que ver, depois disso ele não usou Bankai mais, né? Tem que ver depois a... Quebrou ou não quebrou totalmente? Enfim, ele tem que modificar a Bankai dele, né? Precisa... Provavelmente ele vai ganhar uma Bankai de verdade quando ele aceitar a responsabilidade dele. A Bankai dele tem que mudar, né? Tá meio cagado. Então. É o que eu falei, ele só vai mudar a Bankai quando ele conseguir ter a responsabilidade dele. Mas assim, isso aí é uma informação que a gente tá levando em consideração de coisas que são apresentadas mais no futuro da história. Mas você não pode dar outro valor narrativo para a luta como desenvolvimento psicológico? Pode, claro que pode, Pedro. Mas essa luta não teve. Esse é o ponto. Só quebrou, só restou o cabo, eu não lembro muito. Tipo, pode dar o valor narrativo pra luta de psicológico, de tudo, mas não teve. Esse é o ponto. O Ikkaku não lutar ali nesse ponto da história, com tudo dele, não é utilizado pra nada. Esse é o problema. Inclusive, se eu não me engano, o Iba dá um chega pra lá nele, porque ele não usou a Bankai, ele não usou todo o poder dele. Então assim,
eu não quero usar a parada da Bankai do futuro, porque se eu não me engano o Iba dá uma parada nele. Ou seja, se tem em mente que era possível que ele usasse a Bankai ali. Mas suponha que não fosse. Independente de ser ou não ser, tinha que ter um momento melhor pra gente compreender o que estava acontecendo. Porque senão só fica, tipo, muito... Ah, ele não usou por orgulho. Mesmo que não seja, mesmo que ele não conseguisse usar. O Iba podia chegar lá e dar uma bronca nele. E ele poderia falar, você não entende, eu não consigo mais. 3 pontinhos. Que seja, sabe? Então assim, a cena tem inconsistência, não só em questão de lore, mas em questão de narrativa. É uma cena que não serve pra nada. Ele perde ali e tal, e aquilo não desenvolve nada. O Ikako ganha uma moral negativa com muita gente, prejudica o personagem. A gente quebra a verossimilhança. Ah, o cara não usou a Bankai porque ele não quer ser terceiro tenente, tá no meio de uma guerra, eles vão morrer, foda-se e tal. E mesmo assim ele faz isso? E aí? Então nada disso é trabalhado, construído. Fica só tipo... Parece que é só uma ferramenta do roteiro pra ir pra onde interessa. Sacrifica o personagem pra deixar artificial o elemento do roteiro. Esse é o ponto. Esse que é o problema. Seria novamente uma luta igual que ele teve com aquele arco. Poderia ter, tipo, tudo o que aconteceu aqui seria ok se tivesse desenvolvido esse elemento, que não desenvolveu. Lá no início do arco. Então, novamente... E não tinha todo o resto daqueles pilares que a gente comentou pra sustentar a cena como algo interessante. Mas a questão do Shinigami não é orgulho? Não, a questão dos Shinigamis não é orgulho. Tipo, não sei o que você tá falando exatamente. Mas não importa. Gente, tema é legal. Mas o que garante uma história boa é a narrativa. Tá? Se o momento tá todo capenga em vários quesitos narrativos, não importa o tema dele. Isso aqui é do arco final. Ikako destruiu. Foi reparada pelo Akon. Mas está muito mais fraca do que antes. O Ikako consegue usar Bankai? Oh, esqueci e tal. Não significa, tá, enfim. Ainda estão quebradas. Tá, mas isso aqui não justifica a cena do Ikako não usando Bankai e o Iba dando. Chega pra lá nele e ninguém entendendo porque o Ikako não usou Bankai. Tipo, a cena é ruim. Acabou, não importa se tem explicação ou não. A cena é ruim. Porque quebra a verossimilhança pra muita gente. Porque não desenvolve esse elemento do personagem. É tudo muito superficial. É orgulho aonde? O Ikako tá lá no chão e fala, eu não usei. Não desenvolve o orgulho do Ikako. Não importa se faz sentido pro personagem ou não. História não é sobre fazer sentido. História é sobre manipular o leitor emocionalmente para fazer ele investir naquela cena de forma que as técnicas de narrativa construam uma sequência de acontecimentos que exacerbem um elemento que o autor quer passar. O orgulho do Ikako ali não é um elemento destacado de forma competente. É só tá lá. Tudo bem, pode ter falado. A gente sabe que o Ikako não quer mostrar a Bankai dele e tudo mais. Só que ele perder aqui, não tô falando. Ele pode perder sem usar Bankai. Não é esse o problema. Não é isso que eu tô falando. Vocês estão desviando o assunto. Poderia acontecer a mesma coisa. O Ikako perder e não usar Bankai. Caguei pro Ikako usar Bankai. Esse não é o ponto. O ponto é o que acontece depois disso. O ponto é a construção desse elemento na visão da maior parte dos leitores. De deixar claro os elementos que fazem o Ikako tomar essa decisão, de deixar claro as consequências de ter tomado essa decisão, de deixar claro o impacto narrativo dele não ter tomado essa decisão de não usar Bankai. Da forma que foi feito, simplesmente tá lá. Ele não usou porque ele é orgulhoso. Acabou, continua a história. Entendeu? Fica muito raso, fica muito... Em comparação a outra... Gente, vocês podem aceitar coisa medíocre, mas eu não aceito, entendeu? Em comparação ao que o Kubo já fez... O Kubo faz muito melhor do que isso. Eu não vou aceitar o Kubo fazendo coisa melhor do que ele faz. Quer dizer, eu entendo porque acontece. É uma merda, Shonen Jump, caralho, tendão. Uma merda, fudeu. Uma pena. Mas, cara, eu não vou aceitar o artista fazendo algo nesse sentido, né? Eu não vou passar a mão na cabeça e falar, tipo, ah, tudo bem você ser mediano. Tudo bem você ser medíocre. Tudo bem você fazer menos do que você faz. Não! Eu quero ver meus artistas preferidos sendo pica pra caralho. E pra eu reconhecer quando eles são pica pra caralho, falar, caralho, esse cara é muito foda, eu tenho que reconhecer o momento que o cara vacila. Aqui ele não fez tudo o que ele poderia fazer em comparação com o que ele já demonstrou pra gente. Esse é o ponto.
Quando o Oda vacila em world building, inclusive, eu faço questão de criticar. Porque mamam tanto a piroca do cara em questão de world building, que o cara me apresenta Impel Down e Ines Lobby, tudo esquisito. Quando você para pra pensar de fato em world building. De qualquer coisa que faz sentido. Não, nada, mas a Maria, caguei. Esse argumento de fã tentando passar pano, aceita. Vacilou ali, cara, qual o problema? Os caras tentam dar desculpa esfarrapada pro autor que vacilou, acabou. Aqui em Bleach também aconteceu isso. Quando o Kubo errar em coisa que eu sei que o Kubo é mestre em fazer, eu vou ficar, porra, Kubo, caralho, que merda, não deu, né? Mas, putz, ficou... Quando você analisa friamente a parada, não tem como você falar outra coisa. É tipo, você achar ok, você não gostar, isso é outra discussão. Gente, eu gosto de um monte de coisa ruim. E desgosto de coisa boa. A gente gostar ou não é parâmetro de qualidade. A gente tem que separar essas paradas. Eu não gosto do estilo de design que o Gege usa pra Jujutsu Kaisen. Mas eu fiz um vídeo inteiro elogiando como é interessante a forma que ele usa o design de Jujutsu Kaisen. Por quê? Porque eu consigo olhar aquilo, compreender as qualidades, compreender o intuito, compreender tudo, inclusive os problemas, e também falar, olha, dito que isso é muito interessante, eu não gosto. Porque acha que tem substância para cena, aí, enfim, aí vira achei, não achei, enfim. De acordo com a minha análise, que acaba influenciando no meu gosto, nesse sentido, eu não acho que tem. Eu acho que é uma cena muito aquém da capacidade do Kubo. Mostrado antes, o que seria desnecessário. Seria novamente uma luta igual a que ele teve com aquele Arrancar lá no início do arco. Então, novamente, nós vemos o Kubo bem consciente de que o segredo aqui é estimular a curiosidade. Onde não existe curiosidade, não se deve dar foco. Mas existe ainda um segundo motivo pelo qual essa decisão de não mostrar... Lembra que muitas vezes a gente discute, não é tipo, o Sanji defender a Nami não é ruim porque no capítulo 800 e tal enrolo o que... Não. O que a gente discute muitas vezes é, em comparação ao que o autor faz, isso aqui poderia ter sido feito de uma forma mais interessante? Muitas vezes o que a gente discute é isso. Não é se tá bom ou ruim, necessariamente. É em comparação ao que ele já nos apresentou. Dá pra ter sido feito de outra forma? Vamos usar a cabeça aqui, vamos testar, vamos elucubrar e tal, sei que. Essa é a parada, entendeu? Foi acertado. O fato é que o Ikako perde a luta. Isso também é interessante porque o leitor já sabia da grande força desse personagem. Já se sabia desde o início do arco dos Arrancars que ele tinha capacidade de ser um capitão, mas que rejeitou o posto. Ele só não é capitão porque ele não quer, ele abriu mão. Então já havia aí a expectativa de que ele venceria a sua luta. Os outros eram incertos, a gente não conhecia direito a força deles, então a gente podia ganhar ou podia perder, a gente tinha que ver ainda. Mas ele certamente ganharia. É assim que o leitor... Isso aqui na época, pra quem não lembra, gerou muita treta, tá? Muita gente falando, o cara não usou todo o poder porque ele não quer ser capitão, tá todo mundo indo morrer, a luta vida e morte, sei que e tal. Por quê? O tema do orgulho tá lá, mas ele não conseguiu ser transmitido para muitas pessoas estavam lendo. Claro, você tem a parte das pessoas sem cérebro, que lê em Bleach não consegue compreender nem quando a parada é dita na tua cara, mas também tem as coisas que realmente você tá lendo ali na moral e você fica, peraí, como assim? Meio esquisito isso aqui. Entendeu? Então, que encara a coisa, né? Os outros é incerto, mas ele vai ganhar porque ele é muito forte. Quando o Kubo vai mostrando que todo mundo tá ganhando seu combate, ou seja, os outros três estão ganhando seus combates, essa percepção de que o Ikako certamente vai ganhar fica ainda mais fortalecida, e a ideia de que a última luta vai ser previsível já começa a se desenhar no horizonte. Aí nesse momento ele não só não mostra a quarta luta, o que já é por si só surpreendente, ele ainda faz o Ikako perder essa batalha. Também isso aumenta a curiosidade porque desperta o interesse em saber como essa derrota aconteceu. Primeiro que a gente nunca descobre, né? E como acaba essa luta? Komamura usa Bankai e ganha com um golpe. Sim, Komamura sempre usa Bankai pra qualquer coisa, porque ele quer acabar com o problema, ele é um cara muito sério. Só que você também acaba tirando parte do espetáculo. E aí o Komamura, todo mundo acha o Komamura um lixo, um fraco, um fudido. Mesmo que o cara tenha feito um feito foda, a percepção de muita gente é que o cara é merda. Em que circunstâncias isso foi possível, dado que ele era tão forte, né? Ele era provavelmente mais poderoso que os outros três, mas os outros três ganharam da Fraction. E ele vai enfrentar uma Fraction e perde. Como é que pode isso? Então, quando a obra parecia que ia cair no previsível, quando já parecia que, tá bom, vai vir uma quarta luta e vai ser que nessas outras três, e ele vai ganhar, e eu já conheço tudo do Ikako, então não tenho muito interesse em ver. Aí ele vai lá e balança o coreto um pouco, e aumenta uma vez mais a curiosidade do leitor, fazendo o Ikako perder a luta. Claro que depois que tudo fica esclarecido, que a gente percebe que ele enfrentou a Fraction mais forte, que talvez ele tivesse um pouco desleixado, no outro, enfim, depois que toda essa a situação na qual ele perdeu foi esclarecida, aí tudo deixa de ser interessante, e aí o Kubo bota um Capitão Shinigami pra resolver a parada logo e passar pro próximo evento. Aqui, ó. Que dá a entender que o Ikako não usou a Bankai por orgulho. O orgulho em si não é específico, mas tudo indica que é simplesmente porque ele quer ter uma luta justa. E o oponente ainda não tinha usado o Resurrection. O Iba dá uma baita comida de cu no Ikako, dizendo que o dever deve vir em primeiro lugar. O argumento do Ikako é, não quero lutar como covarde. Inclusive o Ikako fica surpreso com o poder da Bankai do Komamura, pelo simples fato dele ter usado sem nenhum tipo de orgulho.
Sim, eu lembro dessa cena. Eu lembro dessa cena. Só que isso dá pra ser desenvolvido de outras formas muito mais interessantes. Gerou uma polêmica na época. E a parada tá, tipo, você vê o fato do Ikako não ter usado, o fato do Iba ter comido o cu do Ikako deixou as pessoas mais putas com o Ikako e ainda falar que o Ikako realmente é um merda. Isso gera, né, é muita coisa envolvida na história. Então, assim, o Komamura também pode vencer essa luta com o golpe da Bankai, não tem problema. Eu tô falando, quando você junta toda essa teia de elementos, gera uns problemas. Não tem como falar que o arco, tipo, você pode amar o arco, mas se tem uma parada que 50% das pessoas odeia, 50% ama, é esquisito. Quando tem mais, tipo, varia muito assim, é porque tem alguma coisa inconsistente na construção daquele elemento que não passa a informação de forma uniforme. Assim, a memória que eu tenho disso é do anime, e no anime eu acho ruim. Não, esse arco no anime é terrível. Lendo agora, já sabendo o nome de Bleach, eu consigo até gostar dessa cena, porque mostra o Ikako, um FDP maduro e responsável de propósito. Sim, esse elemento tinha que ser melhor desenvolvido, na minha opinião. Então, pra mim, acaba sendo mais legal. Pra mim, precisava ser desenvolvido isso direito. A sequência de acontecimentos, o antes e o depois dessa luta, as consequências da luta, tudo. Tudo. O peso de realmente ter feito isso, o que estava em jogo, tudo. Porque senão vira brincadeira no parquinho, cara. O arco de Karakura, as pessoas vêm com brincadeira no parquinho. O Aizen fica lá tomando sol, não faz nada, fica lá cagando no vaso, nada. O povo fica lá tranquilo. Não tem senso de urgência, não tem senso de problema, não tem senso de perigo, não tem senso de nada. Então, você sente que nada importa. Feijoada, sabe? O que também tá correto pelo mesmo motivo, então. Enquanto a situação era interessante, enquanto tinha coisa nova pra mostrar, ele segurou. Quando não tinha mais, ele terminou a parada, botou um cara pra derrotar a Fraction e seguiu pro próximo ponto do enredo. Botou um cara. Novamente sem enrolações. O Komamura tá tão fudido que ele virou um cara agora. E o segundo momento que eu quero destacar aqui, que também é um momento que aumenta a curiosidade do leitor, né? É o aparecimento do Aion. Depois das lutas pra proteger os pilares, né? Dessas 4 lutas que eu comentei agora, nós tivemos uma segunda bateria de batalhas que, pra surpresa de ninguém, tinham a exata mesma estrutura que Bleach sempre tem. E aí as fracções do Espada 2 iam sendo derrotadas, e parecia que esse seria o destino das fracções da Haribel também. Só que elas usam o poder do sacrifício pra invocar esse satanás, esse demônio chamado de Aion. E por que é que eu trago destaque a essa parte, né? Esse aparecimento do Aion? O Yamamoto fica fazendo react lá no meio da guerra de Karakura. É revoltante, cara. Você sente que aquilo não está sendo levado a sério como deveria, como o hype que foi feito deveria. Tem vários problemas, mano. Tem vários problemas, não tem como não. Também quebra um pouco a previsibilidade dos eventos naquele momento. Tudo parecia caminhando para uma derrota das fracções da Haribel, como aconteceu com as outras fracções do número 2 lá. E o leitor já parecia que sabia o que ia acontecer antes de acontecer. Aí aparece esse Aion e ele é basicamente muito forte. Ele chega logo arrepiando o pelo da macaca e dá só um golpe na Matsumoto. Você não sabe de nada, criança, garoto. Você acha que isso é um jogo? Se você fosse morto, alguém iria substituir você. É isso que você pensa, não é? É por isso que você permitiu que você perdesse. Mas, espera aí. É isso que você pensa? Você acha que eu me deixei perder? Aí, sim, eu acho isso. Não, você não deixou? Aí fala, seu idiota e tal, sei que. Mas, cara, imagina quanto essa cena poderia ser melhor. Primeiro, se o Iba fosse melhor trabalhado até esse ponto da história. Já começa por aí. Segundo, se esse tipo de elemento tivesse consequência para a construção do Ikako, tanto antes quanto depois disso, para evoluir essa imaturidade dele. Só esses 2 pontos já mostram que essa cena poderia ser muito melhor. Terceiro, se a guerra de fato fosse algo perigoso. Sendo que não é. Essa guerra de Karakura é brincadeira no parquinho. Ninguém faz nada. Yamamoto tá de react. O Yamamoto não dá bronca no Ikako. O Yamamoto não faz nada. O Aizen tá lá tomando chá. Ninguém faz nada nessa porra dessa guerra. A Yamamoto tá segurando os caras dentro do fogo. Nem eram os caras, mano. Era uma ilusão do Aizen. Mano. O Aizen ficou parado no meio. O Aizen ficou parado na ilusão, vendo os caras sendo iludidos por ele. Não, mano. Não. Quanto mais eu penso sobre o arco, mais eu reforço minha opinião.
Yamamoto que arranca logo o tampo. Eu fiquei realmente surpreso quando ele fez isso. Ele deu uma pauleira nela que arrancou um tampão assim e acabou. Depois ele dá um murro na Hinamori que deixa ela fora do jogo também. Ou seja, naquele momento, esse estranho inimigo era poderoso demais a um ponto de que um mero assistente de Shinigami não conseguiria derrotá-lo. E isso também quebrava a previsibilidade do arco, porque vem a pergunta, tá, e como é que ele vai ser derrubado então? Como é que um monstro desse, um absurdo desse vai ser destruído agora? Porque claramente os assistentes de Shinigami não têm condição de vencê-lo. É bem verdade que esse momento durou pouco, porque aí o velho Yamamoto veio, entrou logo torando e matou o Aion, mas todo esse segmento da história teve um andamento um pouco diferente do resto das batalhas. Então, O Yamamoto primeiro deixa a menina, a Matsumoto, arrancar o quadril dela fora. Quase matar a Hinamori com um soco. O Ikako se fudendo. Aí depois disso tudo, Yamamoto resolve fazer alguma coisa. as lutas estavam indo por uma direção, e o Velho Fukumoto filho esse da elemento puta, pra hein? mudar um pouco, pra variar um pouco e, novamente, colocar a curiosidade lá no alto, né? Trazer perguntas pro leitor, pra que o leitor quisesse continuar lendo. E aí, beleza, depois que ele deu o impacto, ele deu a curiosidade, ele foi lá e acabou rapidamente com o momento, com o velho Yamamoto torando tudo. Mas, o aparecimento do Aion já foi um outro elemento que aumentou a curiosidade desse arco. E também ajudou a gente a ter um vislumbre da força do velho também, que já tava na hora, né? Pra ser perfeitamente justo, eu tenho que pontuar que a comparação direta entre o Ekumundo e Guerra de Karakura não é 100% correta pelo seguinte motivo. O Ekumundo Não, foi o porque, arco... gente, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Não, isso aí que o Zé falou é. Não, fiquei. Não. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sei lá, mesmo falar que Enies Lobby é igual a. Bota um arco aí. Enies Lobby é igual a. Skype, sabe? Não, tem o mínimo de sentido. arco que apresentou o conceito de ressurreição de um arranca. Antes, nós não sabíamos dessa transformação, e o modo como ela foi introduzida em O Ekumundo foi bem desajeitado, conforme eu já reclamei nos vídeos passados. Foi feito daquela maneira bem cubo de colocar uma técnica ou transformação sem preparação prévia. Então em O Ekumundo isso era um defeito. Não, isso não faz o mínimo de sentido o que ele tá falando. Não. Primeiro, que foi preparado na invasão dos arrancas na cidade de Karakura. Já botou, essa é a técnica padrão deles. E os espadas têm essa técnica mais poderosa ainda. Os personagens dizem isso, eles cospem na tela pra gente ver. Literalmente foi preparado da forma que... Não tem progressão de poder para da sua Resurrection. Você tem ela ativada ou não tem. Não tem como você preparar isso. Você prepara para um mistério, você prepara pela perspectiva de o cara ter um poder foda que ele vai usar daqui a pouco. E os personagens que chegam em Karakura falam, os caras lá são mais fortes ainda. E você sabe que eles são mais fortes porque o Grimmjow faz esse elemento de ponte. Olha só como o Grimmjow é muito foda e não fez nem nada. Né? Enfim. Nós não sabíamos dessa transformação, e o modo como ela foi introduzida em O Ekumundo foi bem desajeitado, conforme eu já reclamei nos vídeos passados. Foi feito daquela maneira bem cubo de colocar uma técnica ou transformação sem preparação prévia. Então em O Ekumundo isso era um defeito do roteiro. Em O Ekumundo esse artifício é ruim porque ele aparece do nada. Porém, como ele apareceu lá, nós já estávamos esperando que isso fosse acontecer. Ele esqueceu completamente que isso aparece antes, cara. Primeiro, não teria um problema, porque a gente já sabe que existe a Resurrection, logo a gente já sabe que os personagens têm blá blá blá. Mas já apareceu antes, foi preparado antes. Tem o Grimmjow quase usando com o Shinji, que lembraram aí. Tem os caras usando no Ikako, no Hitsugaya, na Matsumoto. Literalmente tem a preparação. Antes disso, tem a preparação dos espadas com o Kyoha e o Yami. O Yami descendo o cacete no Ichigo, inclusive, porque o Ichigo tá mal da cabeça no momento, né? Aí depois você tem o Grimmjow pra mostrar mais ainda. Tipo, como assim, cara? Acontecer na Guerra de Karakura, ou seja, a ideia é rigorosamente a mesma, o modo como ele coloca no enredo é exatamente o mesmo. Só que o Ekumundo serviu como uma introdução para esse conceito. Lá foi ruim porque não tinha introdução prévia. Só que como já apareceu lá, isso serviu como introdução prévia. Então quando é usado em Karakura, a gente já tinha recebido a preparação que veio do arco de O Ekumundo. Então é mais ou menos como se o arco de O Ekumundo tivesse engatinhado para que a Guerra de Karakura pudesse andar. Como se o arco de O Ekumundo tivesse se sacrificado para que esse conceito funcionasse na Guerra de Karakura. O fato é que quando a gente vê os arrancas usando Ele simplesmente esqueceu toda preparação, mano. Simplesmente esqueceu. Na Guerra de Karakura, a gente já tá esperando isso porque a gente já conhecia isso em O Ekumundo, mas... Já tá esperando isso porque a gente já conheceu isso no início da invasão dos arrancas em Karakura, porque aí já tem a preparação toda ela pro Ekumundo. E mesmo que não tivesse nada disso, o simples fato de a gente saber a dinâmica básica de como funciona a Resurrection já é o suficiente pra você aceitar quando o personagem tira. Até porque quando o vilão tira é mais interessante, né? Tira uma... Cara, o Grimmjow literalmente diz pro Ichigo DPS de espancar L que o Ichigo nunca versaria L no seu modo libera, no primeiro encontro deles. Mano, simplesmente Bankai do Aizen, Pedro. Bankai do Aizen fez mais uma... Todos nós somos vítimas. Eu já fui vítima, vocês já foram vítima, a vítima da vez é o Zé. O Ekumundo não tinha preparação prévia, então não é 100% justo por causa disso, né? Por causa... Não, mas ele não pode estar misturando o início do arco do Ekumundo, porque ele estaria falando que os arrancas do Ekumundo que invadem a Karakura, os Busha, que apresentam poder, que o Grimmjow falando que ele tem o poder, que o Ichigo vai se fuder, com o Grimmjow quase usando o poder. Ele tá falando que tudo isso é tirado, tipo, não é preparação, tudo isso aqui não é preparação, sabe?
que o Ecomundo meio que serviu como uma preparação da qual a Guerra de Karakura se beneficiou. Mas o fato é que o Ecomundo é ruim e na Guerra de Karakura não é ruim, não posso fazer nada. Aí o Ecomundo que vai chorar na cama que é lugar quente. Seguindo em frente, quando quase todas as lutas desse segmento pareciam que iam ser a exata mesma coisa, exceto a do Ikkaku e a do Aion, como eu já mencionei, eis que o Kubo nos dá dois exemplos de combate com algo a mais. Claro que eu tô me referindo aqui ao Ukiyoha vs Ichigo e à luta do Tousen. Quanto à primeira, acho que ela é uma queridinha de todo fã de Bleach, né? E é fácil de entender o porquê. Não me compreendam mal. Estruturalmente essa batalha é exatamente como todas as outras, e ainda vou dizer mais. Como ela é mais longa que a média das lutas do arco, ela cai sim nos erros em que as lutas longas de Bleach costumam tropeçar, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o fato é que ela também pontua ao final do desenvolvimento do personagem do Ukiyoha, que é acima da média para os padrões de Bleach, e principalmente para os padrões dos espadas. Sejamos honestos aqui, tirando o próprio Ukiyoha, todos os outros espadas são meio genericões enquanto personagem. Posso até dar uma colher de chá pro Grimmjow também. Não, o Grimmjow é melhorzinho. Assim, genérico. Acho que a palavra mais certa é arquetípico. Arquetípico. Porque o genérico não é só questão de personalidade. Você tem que juntar a estética, a personalidade, a função na obra e tudo mais. Então eu acho que eles são arquetípicos. Tá? Genérico é a palavra forte. Eles são arquetípicos. E muitos deles acabam vacilando. O Yami vacila, o Zomairi vacila, a Halibel vacila. A Halibel, inclusive, deveria ser mais profunda com o tema de sacrifício. É super superficial o tema dela. Tipo, tá lá, você consegue ver onde a profundidade tá, mas não é trabalhada na obra, então não vale. Entendeu? O Stark é desperdiçado. Ele é muito arquetípico também, mas ele é desperdiçado, ele tem o negócio da solidão, que é desperdiçado, por aí vai. O Noitora, talvez ele seja mais genérico, mas por ser não tão profundo assim, quer dizer, ele é profundo no quesito de... ele é misógino, ele não gosta de mulher. Mas a apresentação dele é bem genérica, ele é o fodão maluco. Só que por baixo dele tem uma parada interessante. Eu acho que por ele não ser necessário uma parada tão complexa que ele se torna interessante. Tipo o Zoro. O Zoro não é pra ser, caralho, meu Deus do céu, filosofia. Não, é o porradeiro irado. O Noitora é o porradeiro irado misógino. Isso já faz com que ele seja muito redondinho, né? Mas não vai passar disso. A maioria deles só serviu pra fazer número e pra lutar contra personagens mais interessantes do que eles. Sendo assim, mesmo que eu não tenha achado o Ukiyoha isso tudo que dizem por aí, não dá pra negar que dentre os espadas ele é disparado o personagem mais bem trabalhado, e essa luta derradeira dele contra o Ichigo é a culminação disso. Devo dizer também que ele é um dos poucos personagens que tem um desenvolvimento com começo, meio e fim dentro de toda a obra, não só dos espadas. Porque Bleach tem uma mania meio que de levantar pontos interessantes pra vários bonecos, mas nunca levar esses pontos interessantes até um desenvolvimento satisfatório. E sim, eu tô falando de você, Orihime, mas não só de você, de muita gente, mas especialmente de você. Enfim, resumidamente, a luta de Ichigo versus Bleach solta um monte de parada e não fecha esses pontos depois. Isso é frustrante. Ukiyoha é como as outras, mas existe um trabalho feito ali em cima do espada, de forma que além de dar uma diversificada na saga, né, que tem um pouco mais de drama essa luta do que as outras não tem... É porque ele tá falando aqui, é porque normalmente vilão que é feito pra morrer e se fuder não tem esse desenvolvimento completo. Então, o Noitora não tem, ele morre misógino, entendeu? O Grimmjow, nesse arco aqui, ele é removido muito subitamente. Do nada ele toma a foiçada do Noitora e desaparece. Então eu concordo aqui, vou concordar com o Zé aqui. Tem drama nenhum, essa aqui tem, ainda traz um fechamento satisfatório pro personagem. E a exata mesma coisa pode se dizer do Tousen na luta dele contra o Raposão. Também ele já estava sendo trabalhado de alguma forma desde o arco da Soul Society, assim como o Ukiyoha estava sendo trabalhado desde o início do arco Arrancar. E no caso desses dois personagens, nós temos uma luta que termina levando ambos a uma espécie de redenção, com o Ukiyoha finalmente entendendo o que é o coração e o que são os laços que ligam as pessoas, e o Tousen enxergando a verdade acerca dos seus erros. E sim, eu usei o verbo de propósito, o verbo enxergar de propósito, porque o Kubo trabalha essa questão de visão do personagem de forma irônica. Quando ele começa a ver, a enxergar realmente com os olhos, é ali que ele está mais cego pelos seus pecados, porque a sua forma Ah, pô, agora leu o Bleach. Aí sim, porra, agora leu o Bleach. Cara, isso aí não ironicamente, tem muita gente que não percebe essa coisa meio bem clara, né? Porra, agora ele abriu o mesmo mangá que eu abri, pô. Falou que lhe devolve a visão, e essa forma é a prova de que ele se entregou totalmente ao Aizen e à sua própria loucura, né, a sua própria ubris. Mas é a partir desse ponto que ele se deixa comover novamente pelo seu velho amigo Raposão, que demonstra misericórdia com ele mesmo depois de tudo que ele fez, da traição e de toda a merda que ele fez contra o Shinigami, né? Então depois dele receber essa compaixão, ele se entrega de novo ao seu amigo Raposão e tem sua redenção ali. Aí ele finalmente começa a enxergar no sentido correto da coisa. Ele não tem a redenção dele, né? Ele não se redime. Ele tem a compreensão, né? Só enxergar fisicamente, mas enxergar a verdade, enxergar o que é realmente a justiça e tal. Enfim, não foi nada sutil o Kubo aqui nessa metáfora, mas foi eficiente. Então Nada sutil, concordo. Nada sutil. E mesmo assim... as pessoas... Não, aqui o Zé... Pô, aí, ó... A gente tá discordando aqui, mas, pô... Isso aí, tá certíssimo. Isso aí.
reclamar não. E por fim nós temos também algumas lutas que pareciam ter terminado, mas que foram reiniciadas, exatamente da maneira que aconteceu em Wake Mundo, né? Então a luta parecia que tinha terminado e não, ainda tem mais uma coisa, tem mais uma transformação aqui. E aí tome a luta se estender. Aqui no caso foram as lutas contra os espadas 2 e 3. Só que também aqui, mesmo isso é um pouco diferente do arco passado, porque aqui esse esticamento teve um propósito. Ele serviu pra dar alguma coisa pros Vizards fazerem na guerra. Até esse momento eles não tinham aparecido ainda, e aí a volta dos espadas 2 e 3 pro combate, e também o fato do próprio espada 1 ainda não ter sido derrotado, fez com que eles pudessem brilhar um pouco, deu um pouquinho de palco pra eles brilharem um pouco, né? Ou seja, a luta até se esticou, mas existia um propósito pra isso. Não foi de graça. Admito sim que é uma forma pouco habilidosa de fazer as coisas, e que o Kubo deveria ter pensado melhor o roteiro da saga pra encaixar os Vizards. Ok, eu aceito isso. Mas sem Os Vizards são desperdiçados sinistramente. propósito não foi. E em Wake Mundo frequentemente era sem propósito que ele estendia a luta. Então aqui também é melhor do que lá. Falando nos Vizards, Essa parte aí a gente discorda, mas enfim, não adianta ficar repetindo isso. aliás, passemos aqui pelos defeitos do arco que existem e que devem ser apontados. O primeiro deles é justamente a participação dos Vizards na guerra. A real mesmo é que só um Vizard se destacou realmente em Karakura, que foi o Gordão da Magia. Ele sim derrotou o espada número 2 ou ajudou decisivamente a derrotá-lo. Os outros até lutaram contra o espada 1 lá e fizeram alguma coisa, mas ficou por aí. A Hiyori foi fazer fiasco, o Shinji também não fez muita. Mas é aquele negócio. Aqui, eles perderem em si não é um problema, tá? Inclusive, é foda a Hiyori se fuder. O problema, como sempre, tá na execução e não na ideia. Você tem um hype específico pros Vizards, por mais que eles não sejam tão poderosos em definição, porque, gente, a Hiyori é uma tenente. Hiyori é uma tenente. Metade dos Vizards são tenentes. Tenentes não são tudo isso. Mas a gente imagina que eles vão ser mais poderosos por causa da máscara. Só que a utilização deles no roteiro nos deu a sensação de que não foram feitos da forma que poderia. Beleza, o Shinji não vai usar a Bankai porque a Bankai dele não serve pra aquela situação. Sabe o que poderia ter sido feito? Um balão de pensamento no Shinji falando: droga, nesse caos eu não vou conseguir usar minha Bankai. Pronto! Cadê o Bankai dos outros capitães? E que o Rose, o Kensei usa e se fode ainda, que a Bankai do Kensei é uma vergonha. Revoltado com a Bankai do Kensei. Entendeu? Tipo, tem muita coisa que não é trabalhada, tipo, para você entender as condições dos personagens. Ali. Você tem um hype pra eles, e eles nas lutas parece que não fazem diferença nenhuma. Você tem ação, você tem explosão, você tem tal, mas você sente que eles estão impactando no roteiro de verdade da luta, entendeu? Coisa, e a outra lá só bateu na cara do Wonder Vice um pouco e foi isso. É uma decepção por um grupo de personagens tão interessantes e que teve um bom preparo prévio pra essa guerra. Chegou na hora do pega pra capar e eles não fizeram quase nada. E eles foram mal encaixados no roteiro, como eu disse, ou seja, eles entraram porque o Cubo ficou esticando a luta demais. E ainda assim nem todos entraram. Então ele deveria ter pensado melhor uma maneira de colocar esses personagens ali dentro. Exatamente, tem falta de engajamento, tem falta... Ciclo tentativa de falha até não é necessariamente um problema. O negócio é que você não tem tempo de ver a dinâmica da luta, você tá querendo ver outras coisas. Não tem... A base daquela luta de interesse é você quer ver os Vizards. Só que isso não é suficiente pra sustentar a luta, porque é o mesmo problema de antes. A base de interesse é você quer ver o Kira, você quer ver o Shuhei, você quer ver... Mas não é suficiente, porque todos os outros problemas estão lá. A luta em si tá toda... As técnicas narrativas estão todas descarrilhadas, assim, cada uma tá fazendo uma coisa diferente. Não tem unidade na forma que o Kubo tá contando a história nesse ponto, pra cada luta revelar algo do roteiro que vai se acumular e transformar em algo interessante no futuro. São momentos isolados, parece que a história anda, parou, acontece todas as lutas que não andam nada, aí depois a história volta. Esse é um problema. Que é a participação do Yami nessa saga. Esse aqui eu acho que virou até meme no meio dos fãs de Bleach, e se não virou, devia ter virado. Não, ele já não tinha mais nada. Não, o Yami é... Essa parte do Zero... O problema não é nem a ideia do Zero. O problema é que o Yami... Ninguém gosta do Yami. Foda-se que ele é o Zero. É um merda completo. Aí o Zero ainda, ele continua sendo um merda. Um idiota, um escroto, um poder idiota, um poder desinteressante, ele fica gigante e começa a gritar. Horrível! Pra fazer nessa parte da história, ele já era carta fora do baralho. Só que aí o Kubo me tirou o pior plot twist da história da ficção pra artificialmente fazê-lo voltar a ter importância. Mas o pior de tudo é que depois de fazer essa apelação pra ele voltar a ter espaço, o personagem é humilhado novamente. Ou seja, essa fiação serve pura... E depois o Zaraki e o Byakuya começam a lutar entre si. É uma merda. Eu não vou nem argumentar aqui. Tipo, eu não vou nem argumentar pra criticar. Eu só vou falar, uma merda. Nessa parte aqui, eu tava refletindo sobre algumas coisas que a gente fala que é exagerado na live, que é muita sacanagem falar uma coisa, uma merda e tal, mas essa parte aqui, genuinamente, é horrível. Essa parte, genuinamente, é horrível. A asqueira toda de dizer que ele é o espada 0, ao invés de ser o espada 10, além de ser ridícula por si só, não serviu a nenhum propósito interessante dentro do arco. Ele só apareceu pra ser mastigado feito chiclete pelo Zaralho e pelo Byakuya, ou porque o Kubo não queria que esses dois personagens... E a luta acontece fora de tela ainda. Ainda bem, porque é uma merda. Mas, você viu tanto que até o Kubo sabia que essa luta não era o que era pra si, entendeu?
Não era o que ele tava botando ali. A gente interferir na guerra, sabe-se lá o porquê. E aí ele precisou arrumar uma desculpa safada pra isso. Então, muito ruim, né? Muito, muito ruim. Também a luta entre Ichigo e o Kyoha tem suas questões, apesar de ser uma luta ok no geral. Como eu disse, quando a batalha se estende, o Kubo se enrola nos bits do roteiro, e aqui foi exatamente a mesma coisa. Pra aumentar a duração do combate, ele simplesmente me tirou do absoluto nada a ideia de que o Kyoha tem 2 ressurreições. Por quê? Como? Isso era possível mesmo? Nada disso importa. Importa é que o autor precisa... Mas isso também não é questão de importar ou não. Isso não é um problema. Ele tendo uma Resurrection não é um problema. Porque o ponto aqui, não sei se o Zé pegou, é que o Kyoha, ele quer passar o niilismo dele pro Ichigo. Ele quer se tornar um medo abissal. Ele quer tirar o sentido. Ele quer vencer o Ichigo moralmente. O Kyoha não quer só vencer o Ichigo fisicamente. Ele quer vencer o Ichigo moralmente. E ele quer destruir tudo que tá dentro do Ichigo. Ele quer destruir a moral, ele quer destruir a coragem, ele quer destruir a esperança, ele quer destruir tudo. Tanto é que o Ichigo está perdendo, e mesmo com ele perdendo, ele libera a segunda etapa, que ele não precisava, só pra... Olha só, você está em frangalhos. E eu ainda tenho isso. Não tem como. A esperança acabou. Ele quer destruir o coração do Ichigo, pois é. Então assim, o Kyoha fazer isso tem um ponto... não só narrativo, mas um ponto simbólico. E ele fazer isso não é um problema. E, novamente, a gente sempre fala, vilões tirarem coisas do nada, em geral, não tem nenhum problema. E o Kyoha fazer isso, nesse ponto da história, ele nem tá fazendo isso porque ele está perdendo. Ele faz isso, inclusive, para finalizar o Ichigo da forma mais brutal possível, para gerar o desespero absoluto. Entendeu? E aí o Ichigo morre, e aí vem o White. Então, assim... o Kyoha fazer isso aqui, pra mim, não é problema algum. Inclusive, mostra que, assim como os Arrancas são contraparte dos Shinigamis, né? A Resurrection é uma contraparte da Bankai. Enquanto a Bankai eleva os personagens a atingirem uma forma de iluminação além da carnalidade, a Resurrection, ela retroage os Hollows a estados cada vez mais bestiais. Tanto é que, quando eles usam a Resurrection tradicional, eles viram algo mais próximo do que eles eram quando eram Hollow. E aí, quando o Kyoha usa a segunda etapa, ele basicamente volta a ser o animal que ele era, um morcego, né? Então, pra mim é um paralelo. A Bankai tá te levando a se elevar e a Resurrection tá te fazendo voltar ao estado primordial que você tava. Não, eu tô falando visualmente, né? Falando visualmente. Podemos dizer que a Bankai se baseia no sistema da filosofia de se distanciar do reino animal e a Resurrection te traz de volta ao reino animal. Tipo isso, Chocolate. Tematicamente eu acho que é isso. Não podemos negar que o Kubo é mestre quando se trata de desenhar gostosa. Simplesmente o mestre dos mestres. Tipo, porque a Resurrection aqui, ela não faz você voltar ao estado de mentalidade primordial, né? Selvagem. Se fizesse, aí seria muito mais óbvio. Mas eu acho que seria um problema pra história. Então aqui eu acho que é uma coisa mais temática mesmo. É enquanto um tá te desprendendo do corpo físico, o outro tá te prendendo cada vez mais no corpo físico, vamos dizer assim. Nesse sentido. Entendeu? Precisa estender a batalha, mas não consegue trazer bits criativos pra fazê-lo, então ele faz o de sempre. Inventa alguma técnica ou transformação em cima da hora e o leitor que engula. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o modo como o Ichigo despertou aquela forma Hollow dele. Imagino que ela seja a forma Hollow completa ou algo desse tipo. Aí ele só ignorou todo o resto da luta, né? Veja bem, é um tropo normal no meio do shonen que um personagem desperta um enorme poder no meio de uma situação de desespero ou de um evento... Vamos lá. Eu não vou escutar o que ele vai falar. Primeiro eu vou falar tudo o que acontece. O arco da Soul Society já tem isso, tá? A gente tem um arco totalmente de treinamento voltado pra isso. A interação com o White. A gente vê o White falando que se ele morrer, ele não vai deixar morrer, porque ele vai entrar no lugar, porque se ele morre também. Fala sobre o instinto do Ichigo, fala sobre ele pegar o controle, fala sobre ele ser o verdadeiro Zangetsu. Toda vez ele protege, fala quem ganhou do Byakuya? Eu ganhei do Byakuya. Quem te protegeu do Zaraki? Eu te protegi do Zaraki. Quem te protegeu do Renji? Eu te protegi do Renji. Eu sou o verdadeiro Zangetsu. Quem que vai tomar o controle? Eu vou tomar todo o controle. O rei e o cavalo. Eu sou o cavalo agora, mas eu vou virar o rei, se você der bobeira. Então, melhor você não dar bobeira, porque se você perder uma luta, eu vou entrar no seu lugar. A gente tem todo
um arco pra isso. E não só um arco só pra isso. A gente tem um treinamento. A gente tem capítulos e mais capítulos da mente do Ichigo com White. A gente tem elementos disso na Soul Society. A gente tem elementos disso depois. Mano, o que mais teve foi construção pro White aparecer quando o Ichigo morre. Morre, né? De grande impacto emocional. O Super Saiyajin é o exemplo mais típico disso. E essa cena do Ichigo tá dentro desse mesmo contexto. O problema, porém, é o como. No caso do Super Saiyajin, essa era uma noção que já estava sendo trabalhada desde a metade do arco de Namekusei. Quando a cena acontece, essa solução já tinha sido tão preparada, mas tão preparada, que ela era até meio previsível. Já estava até óbvio que seria Goku o Super Saiyajin e que ele usaria essa forma pra vencer o Freeza. A gente só precisava saber como ele chegaria nela. E aí sim vem a cena do Kuririn e dá o fechamento perfeito. No caso aqui de Bleach, não. Essa preparação prévia, como sempre, não existe. Claro, Caralho, Zé! Meu Deus do céu! o protagonista da série tá lutando com seu lado Hollow há bastante tempo, isso é inegável. E ele tá evoluindo no domínio dessa força de pouquinho em pouquinho ao longo da obra como um todo, isso também é inegável. Mas Literalmente Hollow tomando o controle dele quando ele luta contra o Byakuya. Literalmente. Literalmente Hollow salvando ele 2 vezes da morte com a máscara no peito. Literalmente o arco de treinamento do Ichigo em relação ao Hollow. Literalmente conversas e conversas e conversas do Hollow falando: eu vou tomar o seu lugar se você perder. Eu sou o cavalo, mas eu vou virar o rei. Se você perder o controle e ficar inconsciente e ser derrotado, eu vou tomar seu lugar. Literalmente o arco do Ichigo instável com o poder dele, com medo de usar o poder porque o Hollow vai pegar. Literalmente o início do arco dos Arrancas, quando o Ichigo vai lutar contra o Yami e ele usa a Bankai, e aí o negocinho vem no olhinho dele, ele fica com medo e toma uma surra pro Yami. Literalmente ele lutando contra o Grimmjow e o Grimmjow falando que ele não tá usando toda a força porque ele tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho. O Ichigo usa, dá um Getsuga Tensho, marca aqui o peito do cara e fica tipo, o Hollow, Literalmente todo o arco sobre o Ichigo descender cada vez ficando mais louco em relação ao Hollow dele. Literalmente a luta dele contra o Dordogne falando que vai dar merda. Literalmente a luta dele contra o Grimmjow com ele se deixando levar por esse lado e a Orihime tendo que, tipo, falar, mano, tu é um merda. Pra ele voltar a ter o leve controle de si mesmo. Porra. Não, mano, Não, mano, aí descarrilhou completamente. em que parte da saga foi trabalhado que ele estava por despertar ainda mais uma forma ao longo da obra como um todo, isso também é inegável. Mas em que parte da saga foi trabalhado que ele estava por despertar ainda mais uma forma mais completa da holoficação? Em que parte da obra, né, cara? Em que parte da obra ele passou por um treinamento com os Vizards, onde literalmente ele assume uma forma monstruosa de uma casca que compõe todo o corpo dele, enquanto dentro da mente dele ele tá falando com o Ichigo, o Hollow tá falando com o Ichigo, que ele vai tomar o controle dele, e que é isso que ele tá fazendo com o corpo agora, inclusive. Enquanto vários Vizards têm que ficar lutando contra essa forma, falando, nossa, o Ichigo tem uma forma muito poderosa, de um poder muito poderoso que tá dentro dele, ele tá saindo de controle, a gente não consegue vencer, meu Deus, será que a gente vai ter que matar ele? Literalmente, enquanto o Ichigo e o Branco tiram um X1, o corpo físico dele tá virando Hollow. Literalmente ele tá virando monstro, ele tá soltando cérebro, ele tá com cauda, ele tá com... Literalmente, talvez, nessa parte? Literalmente os Vizards falam que vão ter que matar ele porque ele tá ficando cada vez mais forte e vai sair de controle? Porra, mano. Que forma estava sendo preparado que ele ainda tinha mais um estágio por atingir e que estava perto de atingir? De nenhuma forma. O que ocorreu foi que esse novo estágio apareceu na hora em que foi conveniente, sem que houvesse base no roteiro para tanto. Observe então a diferença. A cena emocional, o ápice de um momento desesperador pode ser usado como gatilho que traz uma nova transformação ou um despertar de novos poderes. Não tem problema. Mas para isso, a existência dessa transformação ou a possibilidade desses novos poderes tem que já estar estabelecido dentro do roteiro. A não ser assim, e essa cena de impacto emocional fica como uma muleta do enredo. O escritor não sabe como fazer o mocinho ganhar do vilão, e aí ele diz que o desespero fez com que o herói ficasse mais forte. Porra, cara, você pode falar que... Eu não quero gerar treta nem nada, mas, mano... Eu posso falar... Não, enfim, não vou gerar treta não. Que eu gosto do Zé. Eu gosto do Zé e eu não quero falar nada que não seja sobre sobre a análise do vídeo aqui. E foi o que aconteceu aqui. E um último ponto que eu queria reclamar dessa primeira parte do arco é uma certa impressão que eu tive de que o Espada 1 ficou meio ofuscado. O Arrancar que realmente se destacou no arco foi o Espada 2, que deu um trabalho absurdo pra Soifon e seu assistente, mostrou ter um poder quase imbatível e quase derrotar a Shinigami, o assistente. Não era falar sobre o Gear 5 não, nem Second, nem nada. Eu ia falar sobre o Zé. Entendeu? Que ele falou que o cubo isso, e o cubo aquilo, isso aqui e tal. Aí ele analisa e faz uma análise dessa, então eu posso falar aqui. Eu não vou falar nada porque eu não quero gerar treta nem nada. Mas eu fiquei com vontade, fiquei, porra, tu tá batendo no cara e comete um erro grosso desse. Entendeu? Porra. Isso tá mostrando que tem algum problema muito grave na análise que você tá fazendo, porque você não conseguiu compreender a coisa mais clara e repetitiva de 2 arcos inteiros até chegar aí, entendeu?
de uma vez só. Ele saiu grandão dessa guerra. O Espada 1, que era o mais hypado, foi mostrado como forte também. Não é isso que eu tô questionando aqui. Mas o espaço que ele teve, o destaque que ele recebeu foi muito mais tímido que o do número 2, que é terrível. É até difícil cogitar, considerando os poderes dos dois, como um pode ser mais forte que o 2, que tem um dos poderes mais apelões de toda a série. Isso gera um problema enorme. O Espada 1 foi muito desvalorizado, descartado, mal trabalhado, deixado de lado, foi terrível. Enfim, é um detalhe menor, eu admito, mas eu queria pontuar aqui. Então, amigos, por hoje é só. Eu tava esperando ver uma tragédia completa na Guerra de Karakura e terminei me deparando com um arco que, consciente das limitações do seu autor, conseguiu trabalhar melhor a história para potencializar o que o Kubo sabe fazer bem e evitar os pontos nos quais ele costuma derrapar. Infelizmente não é uma saga extraordinária, já que o escritor realmente chegou no seu limite e aparentemente... Viu, não, eu vou falar, cara. Porra, mano. Zé, você chegou no seu limite como analista também, cara? Porra, porque isso tá repetindo um argumento que ofende o próprio autor e na hora de analisar você comete uma gafe colossal dessa, mano. Como que pode, cara? Pô, eu vou ter que me envolver emocionalmente pra defender um autor que nem me conhece. E, cara, quem que é você pra falar do limite do Kubo quando você comenta uma merda dessa, cara? Caramba, mano. Não faz o mínimo sentido. Pô, a gente pode criticar o autor, falar que ele vacila, que isso, que aquilo. Mas, cara... Quem que é a gente na cadeira gamer pra julgar que o cara chegou no ápice dele? Tu pode ler a obra toda e falar, olha, eu acho que esse aqui foi o ápice do Kubo. Ele nunca mais repetiu isso aqui foi incrível. Acho que ele acabou vacilando depois e tal, sei o quê. Mas tu tá repetindo isso desde a Soul Society, cara. Tem mais 500 capítulos pra ler. Não, o melhor argumento não é faz melhor. Isso é um argumento que não é um argumento de verdade. Porque aqui a gente tá analisando o trabalho da pessoa em comparação, às vezes, até o próprio trabalho dela, e várias outras paradas. Não é porque eu não sei fazer um filme que eu não posso criticar que o filme ficou ruim. Entendeu? O negócio é, quando você tenta argumentar aquilo, você tem que argumentar direito. Você não precisa saber todas as nuances técnicas para julgar que aquilo ficou ruim com argumentos. Mas você tem ali uma junção de elementos que vão tornar exemplificável ou com sentido a sua crítica. Mas, cara, mano, pra que ficar falando esse negócio do limite do autor? Imagina se eu ficasse falando nos vídeos. Não, o limite do Zé como analista acabou no primeiro vídeo. Depois disso só falou besteira, não consegue fazer mais nada, repete a mesma coisa, não dá exemplo, fala de elemento narrativo sem estar conectado com a parada, fala de coisa que não existe na obra, critica coisa que fala que não tem que estar lá. Imagina, cara, seria um vídeo muito desconfortável. Seria um react muito desconfortável. A parte da imagem eu deixo passar, foda-se. Também faço isso de vez em quando. Não importa muito. Mas, cara, isso aqui é muito... É feio, cara. Isso aqui é feio, cara. Porque você fala isso, ficou tão irônico que você fala isso depois de uma parada absurdamente óbvia que o autor dedica quase 100 capítulos pra constantemente trabalhar, porra. Porra, é revoltante, cara. Não mais repetirá a maravilha que foi o arco da Soul Society. Então ele fez mais um corredor de inimigos. É luta, 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 luta. Contudo, devo dizer que nós tivemos aqui uma primeira metade da saga que é sim competente e faz bem o trabalho que se propõe, a despeito de uma ou outra escorregadela aqui e ali. A pergunta que fica é, será que eu vou gostar também da derradeira luta contra o Aizen? Isso nós só vamos saber na quinta-feira. Ficamos por aqui então. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o... Esse aqui foi... Nossa, aqui foi... Já cheguei com você debulhando o cara. Salve lindo. É, Master. Não, por que não? Porque esse final aqui foi... Ele fechou ali com aquela chave do autor chegar no limite depois de ter falado uma besteira tão grande. Foi kármico, né? Foi kármico, cara. Porra, fala que você não gostou, fala que foi uma merda, fala que você acha que o autor já fez melhor. Mas, cara, quem que é a gente pra definir isso, sabe? Vira aquele argumento de autoridade. Chega um cara que é melhor do que você ali socialmente na parada, o cara que é autor condecorado, e fala sobre o que você tá falando, entendeu? Tipo, ah não, eu sou melhor do que você, logo meu argumento é automaticamente melhor que o seu. Eu vou chegar assim, não, Zé, você tá completamente errado, porque olha só, eu sou premiado pela Shueisha, eu sou destaque do Webtoon 3 vezes, eu tenho um jogo que é considerado ter uma das melhores histórias de jogos de luta do modo história já feito, eu tô no The Game Awards como indicado pra uma categoria grande, competindo com Street Fighter, Mortal Kombat e tudo mais. E eu digo que tudo que você falou do vídeo tá errado. Não é bom isso. Aí chega alguém maior do que eu e fala, olha só, eu sou editor da Shonen Jump, eu tenho 5 prêmios aqui na minha estante, você tá errado.
Aí chega o próprio Kubo Taichi, um dos mestres da Shonen Jump, uma das franquias mais rentáveis do Japão, considerado mestre por todo mundo que é mestre. Fala, tá todo mundo errado, eu que tô certo. Aí chega o Oda, hoje em dia o cara que move a economia do Japão sozinho. Fala, tá todo mundo errado, eu que tô certo. Até onde vai? Entendeu? Por isso que isso não funciona. Você tem que ir construindo os argumentos de forma neutra, sem levar em consideração a sua visão sobre você mesmo, né? E sem atacar a pessoa. Revive o Tezuka, ele fala Tezuka só manda no chat. Então, mano. Não, cara, isso aqui foi revoltante, esse final aqui. Foi revoltante. Muito triste, viu? Muito triste. Não, esse final aqui. Não, isso aqui foi bizarro. Bizarro. Acabar com essa parte aqui logo depois do que ele falou me deixou muito chateado. Muito chateado mesmo. Não tenho nada contra o Zé. Mas esse tipo de atitude. Eu não acho que ele tá fazendo isso sentindo o que eu tô sentindo. Eu não acho que ele tá dando a mesma importância pra essa fala, igual a importância que eu estou dando pra essa fala. Mas eu acho essa fala muito problemática. Acho que ele deveria parar com isso. Porque isso abre espaço para as pessoas te criticarem da mesma forma que você está criticando o autor. O autor chegou no teto dele porque você acha que sim? Parabéns, eu também acho que você chegou no seu teto de vídeo de Bleach no segundo vídeo. Depois disso só falou besteira. E aí? Não é legal isso. Não é bacana. Enfim. Vou pegar um negócio